Bom, então boa tarde para todos e todas, mais uma vez. A gente vai começar a nossa segunda live de formação aqui dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Peruíbe. A gente sempre fala, né, PNAB, a gente tem usado muito esse termo PNAB, que ela significa Política Nacional Aldir Blanc. Então, para não falar tudo isso, a gente resume e se acostuma com a sigla, que é PNAB, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o edital 2 e 3 da PNAB. Quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Essa gravação depois vai para o YouTube do departamento, vai ficar salvo lá, para que vocês possam assistir novamente, fazer as anotações de vocês. Tá? E eu vou começar falando do nosso cronograma, né, do prazo, né, falando do nosso cronograma geral da PNAB. E eu começo compartilhando essa tela aqui, que está na página da prefeitura, tá? Então, a gente tem a página da prefeitura, que é peruíbe.sp.gov.br, e no nosso caso, ela tem, né, o endereço aqui da PNAB é /PNAB-Peruíbe/, tá? Mas esse link tem circulado nos grupos, eu peço que vocês compartilhem também com outros grupos, outras pessoas, divulguem nos stories de vocês, redes sociais, para que bastante gente acesse a página, porque toda a informação está concentrada aqui, tá? Descendo essa página, quando vocês acessarem ela, tem aqui uma leve explicação, uma breve, né, explicação, leve não, uma breve explicação sobre o que é a Política Nacional Aldir Blanc, o valor que o município recebeu, total, né, que é de R$ 500.004, hoje esse valor já está um pouquinho maior, pela atualização monetária, né, do rendimento. Nós fizemos a definição dos editais com participação bastante participação social, a gente tem um comitê de acompanhamento, né, algumas pessoas que estão na sala fazem parte do comitê, a Fabi está aí, que é secretária do comitê, mas tem outras pessoas também que fazem parte. Então, tudo foi feito com bastante participação social e foi definido essa forma de distribuição dos recursos dessa política, tá? Então, quando vocês entrarem nessa página, vocês vão ver todos os botões aqui, ó, todos esses botões. O primeiro deles é a nossa legenda aqui das atividades formativas e tira dúvidas, tá? Então, a gente lançou um primeiro cronograma e a gente vai lançar também as divulgações das atividades formativas. Então, só para vocês saberem, né? O lançamento foi ontem, hoje nós estamos aqui no dia 17, né? No dia 2 aqui, na apresentação dos editais 2 e 3, que é o que a gente está fazendo hoje. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate local, nesse canal, a gente vai fazer a apresentação dos editais 4 e 5, então são os editais de cultura viva, dos pontos de cultura, e a gente começa nesse fim de semana, mais exatamente, as ações de busca ativa. O que são ações de busca ativa? A gente vai visitar, a gente já tem algumas visitas marcadas, né? Você vai para Barra Duna, vai para algumas aldeias indígenas, vamos lá para o Bananal, vão para alguns lugares, digamos, mais distantes e mais periféricos da cidade, para divulgar o edital, né, para falar, para tirar dúvida das pessoas também que estão nesses locais. Então, a gente vai divulgar pelas nossas redes, né, algumas ações, algumas vão ser direcionadas para um público específico, né, mas só para vocês saberem que a gente vai ter essa etapa de busca ativa. Na próxima semana, no dia 25, 26 e 28, a gente vai ter 2 oficinas de elaboração de projeto, isso é bem importante. Vão ser oficinas de elaboração de projeto com o Ivan Montanari, que é da empresa que está dando consultoria para a gente, é uma pessoa especialista muito boa em elaboração de projetos. Amanhã a gente já vai soltar as inscrições para essas oficinas. Tem 2 versões da oficina, tá, pessoal? Uma online e uma presencial. A online acontece no dia 25/10 e 28/10, das 19 às 22 horas. Então, é na sexta da semana que vem e na outra segunda, né, das 19 às 22. É a mesma oficina, com 2 dias de duração, tá? São 6 horas total de oficina. Essa é a turma online. A gente vai ter também a turma presencial, que vai ser no dia 26/10, das 9 da manhã às 4 da tarde, na biblioteca. Algumas pessoas preferem presencial, outras preferem online, vocês podem escolher, e quem quiser pode fazer as duas, né, de repente pode reforçar o conteúdo das 2 turmas vai ser o mesmo, né, mas de repente, se quem quiser vai ter essa opção de fazer as 2 oficinas, tá, vai ser gratuito, e a partir de amanhã a gente vai abrir as inscrições, tá bom? E a partir do dia 28, a gente começa os plantões de tira dúvida no departamento. Na verdade, o que eu tenho falado é, quem tiver alguma dúvida específica já vai começar, já pode mandar, de repente, fazer algum agendamento, mas a partir do dia 28, a gente vai ter os plantões, tá? Porque a gente vai fazer essas atividades, né? Primeiro, a busca ativa, as formações,
tira dúvida, tá bom? Para que todo mundo possa ser amparado. E a partir de sexta-feira, a partir de amanhã, a gente vai ter um grupo de WhatsApp tira dúvidas, tá? Então a gente vai abrir um grupo à parte, vai entrar quem quiser, né? Vai ser um grupo aberto, então desses que fica bem movimentado, porque vai ser aberto para vocês fazerem perguntas, tá? E vai ter uma pessoa direcionada para responder uma vez por dia as dúvidas de vocês. Então ela não vai ficar o tempo inteiro, né, online, mas ela vai, vocês podem fazer uma pergunta no grupo, às vezes alguém do grupo já sabe a resposta, acaba respondendo, e ao final do dia sempre vai ter alguém, né, respondendo as dúvidas que vocês colocaram no grupo, tá? Então, a partir de amanhã, a gente vai ter esse suporte do grupo do WhatsApp também. E aí, continuando o nosso cronograma, no dia 4 de novembro, a gente encerra as inscrições, tá? Então, dia 4 de novembro é o último dia, as inscrições são de forma online, então não deixa para o último dia, porque às vezes falha alguma coisa, falha a internet, a gente não tem estimativa de prorrogação desse prazo, tá bom? Porque o recurso a gente tem que aplicar esse ano, por enquanto o Ministério da Cultura não prorrogou esse prazo, então, respeitando esse prazo, a gente está fazendo o melhor possível para empenhar o recurso esse ano. Então, a partir do dia 7, começa a publicação de saneamento de falhas, avaliação de projeto, etapa de recurso, né, tudo que vem depois da inscrição, para que a gente tenha ali, pelo menos até o final de novembro, a publicação do resultado final, tá? Porque aí, depois que a gente tiver a publicação do resultado final, a gente vai para a etapa de habilitação, né, que é vocês enviarem os documentos, e, por fim, a assinatura de contratos ainda na primeira de quinzena de dezembro, para dar tempo de fazer o empenho antes do Natal, tá bom? Então, os pagamentos devem cair no ano, mas o empenho a gente tem trabalhado para que seja esse ano, tá bem? Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa desse calendário, dessas atividades? As divulgações sempre são pelo grupo do departamento, tá, pessoal? Quem não quiser entrar no grupo de tira dúvidas, não tem problema, pode ficar só no grupo do departamento, que os informes vão ser feitos todos por lá também. Alguma dúvida por aí, por enquanto? Vou prosseguir, então, tá bem? Vou para a apresentação. Bom, então ontem a gente falou do edital 1, vou abrir aqui para vocês olharem, continuando aqui na página da PNAB, vou abrir ela novamente. Quem puder estar não precisa abrir o vídeo, mas se vocês puderem olhar para a tela do celular de vocês é mais fácil, porque eu estou me baseando aqui pelas informações que estão na tela, tá bom? Bom, o segundo botão é sobre o edital de fomento à realização de ações culturais, mostras e festivais. É o edital que a gente estudou ontem, então não vou comentar sobre ele hoje, tá? Vou deixar para quem quiser, quem perdeu ontem, pode assistir depois a live que a gente vai divulgar hoje. E vou para esse segundo botão. Mas antes disso, o que eu quero explicar para vocês é que cada edital que vocês abrem, ó, edital 1, edital 2, 3, 4 e 5, quando você clica nele, você tem duas opções para ler o edital. Você pode clicar nas setas, aqui, ó, para passar para a próxima página, voltar, ou você pode descer aqui e baixar o edital no seu celular ou no seu computador, para você ter ele aí com você, se você preferir imprimir, mas, né, ter o edital contigo para você poder ler e anotar as suas dúvidas, tá bom? Então, inclusive para os encontros de tira dúvida. Logo abaixo do link de baixar o edital, tem a opção de anexos. Essa opção de anexos vai direcionar a gente para a pasta que estão todos os anexos que vão ser citados no edital. Então, deixa eu mudar aqui para vocês verem. Ó, eu cliquei lá, ele me direcionou para essa guia aqui. Tá demorando um pouquinho. Aqui, ó. Me direcionou para essa guia, que tem novamente o edital aqui na versão PDF e tem todos os anexos em Word para vocês poderem baixar, preencher, imprimir, tal, o que vocês precisarem. Então, aqui também tá bem facinho os anexos, né? Tá, o link está na página da PNAB, mas vocês podem acessar eles aí no computador de vocês, tá? E aqui é o link de inscrição. Atenção, gente, cada edital é um link de inscrição diferente, então fiquem bem atentos, né? Porque quando você clica no link de inscrição, ele vai te direcionar para um Google Forms, tá? Para uma página dessa de formulário, né? Esse formulário online do Google. Então, você tem que prestar bem atenção, ó, aqui em cima, no título, se está falando do edital que você realmente quer participar, tá bom? Para você não escrever um projeto num formulário errado, tá? Porque senão ele é invalidado, tá bem? Bastante atenção com isso. Vou voltar para a página da PNAB. Então, a gente está aqui no edital 2, certo? Eu vou entrar aqui nos anexos e vou
abrir ele para a gente ler e começar a entender, então, o que diz esse primeiro. A gente vai estudar 2 hoje, tá? O edital 2 e o 3. Então, vamos lá. O edital 2, o título dele, deixa eu só ver se vocês estão vendo aí, então, né? O edital 2, ele diz respeito ele é um edital voltado para bolsas, para concessão de bolsas culturais de pesquisa ou aprimoramento artístico-cultural. Bastante atenção com esse edital, porque para as pessoas, de repente, que estão mais em início de trajetória, ou que não sabem escrever talvez um projeto maior, né, com mais gente, quer escrever um projeto mais individual, esse edital pode atender, tá? Eles são 12 projetos, mas a gente vai chegar lá e eu vou mostrar para vocês, tá? Ele vai selecionar propostas para receber, né, para assinar o termo de bolsa cultural com recursos da Aldir Blanc. O comecinho do edital, ele explica um pouquinho as normas jurídicas, tá? Então, você pode ler, mas isso aqui é uma leitura bastante jurídica, falando do regramento, então, às vezes, a gente, como é obrigatório que todo edital comece se embasando na sua norma jurídica, às vezes a gente começa a ler isso, pode ser que a gente já fique meio preocupado, falando, nossa, não vou entender nada. Não é assim, fica calmo que depois você vai para baixo, você vai começar a entender, né, e saber do que se trata o edital, e a gente está aqui para ajudar com isso também. Então, ó, as inscrições, elas estão abertas do dia 16/10, que foi ontem, até o dia 4/11, no link da PNAB. Por que que a gente direciona para o link da PNAB? Porque aqui você vai clicar no link e vai acessar todos os anexos, né? Então, caso alguém, por exemplo, circule esse edital, pode ser que alguém baixe esse edital e circule ele por grupos de WhatsApp. Se eu colocar aqui direto o formulário, a pessoa não vai saber onde estão os anexos. Então, a gente direciona para a página. Quando você cai na página da PNAB, que é essa que eu mostrei agora há pouco, lá vai ter as opções de formulário, tudo certinho, tá bom? E aqui ele vai dizer quais anexos compõem esse edital, tá? Depois eu vou explicar para vocês, mas os anexos, gente, não são todos que vocês precisam preencher agora, tá? Aqui, ó, o que vocês vão precisar preencher agora é o anexo 1, o anexo 4, o 5, né? Ele vai citar no edital. O 4, o 5, não, nem o 5, ó, vai ser só o anexo 1 que vocês vão precisar enviar e o anexo 4. Só esses dois, tá? Que vocês vão enviar agora, na hora do envio do projeto, envio da proposta, tá? O restante é só depois, quando vocês forem assinar contrato, na fase de habilitação, tá bom? O anexo 2, vocês só vão enviar em caso de proposta de coletivo, tá? Vamos supor que, por exemplo, alguém quer enviar uma proposta lá, a Nina quer enviar uma proposta de coletivo junto com mais 2 mulheres do artesanato, né? Elas têm lá um coletivo de artesanato e elas querem enviar uma proposta conjunta. Elas vão se inscrever como coletivo. Aí, nesse caso, e só nesse caso, elas vão preencher esse anexo 2, porque aí a gente vai ter uma representação de coletivo. Vamos supor que a Nina e mais 2 amigas têm um coletivo de artesanato e elas querem mandar uma proposta. Só que essa proposta, elas não têm uma empresa, um CNPJ, até porque aqui nesse edital não pode CNPJ, tá? É só CPF. Aí vamos supor, a Nina vai mandar no CPF dela, só que ela não está mandando um projeto dela, ela está mandando um projeto do coletivo dela. Aí, nesse caso, ela vai precisar mandar o anexo 2, que as pessoas que são do coletivo dela vão assinar, dizendo que estão de acordo, que fazem parte do coletivo dela, né? E esse, em caso de representação de coletivo, um coletivo que já existe, tá, gente? É diferente coletivo de equipe técnica, depois eu vou explicar também para vocês, tá? Vou continuar aqui. Então, falei dos anexos, agora a gente vai para a parte mais importante do edital, que é assim, do que trata esse edital? O objeto desse edital é a concessão de bolsas culturais para iniciativas voltadas à realização de projetos de pesquisa ou aprimoramento artístico, propostas por agentes culturais, artistas, produtores culturais, arte educadores, grupos e coletivos artísticos e culturais do município de Peruíbe. Tá? Então, todo mundo que trabalha com arte e cultura no município há pelo menos 1 ano pode concorrer nesse edital, tá? Mas é importante que tem que comprovar a atuação de 1 ano, nós vamos chegar lá. Aí vai falar que o valor total disponibilizado por esse edital é de R$ 50.400, tá? Sendo que vão ser 12 propostas contempladas no valor de R$ 4.200 cada. Em parcela única, não tem retenção de imposto, porque é uma bolsa de pesquisa e aprimoramento artístico, tá? E aqui tem a tabelinha, né? Reforçando que são 12 propostas. E aqui, gente, afinal de contas, do que eu posso fazer essa minha pesquisa ou aprimoramento artístico? Me dá uma ideia, Cassiane, que eu não estou entendendo. Ó, vocês podem fazer realização de estudos formais ou não formais,
de agentes culturais em instituições de arte, cultura e gestão voltado para manutenção, conservação, restauro, tombamento e registro, promoção e valorização da memória, e outras ações voltadas ao patrimônio material, né? Então, é o primeiro eixo, que é de educação patrimonial. Outra área também é formação artística, técnica, empreendedora. Então, realização de pesquisa, estudo, pós-graduação, ensino não formal, em entidades de economia, de cultura e criativa, tá? Então, por exemplo, a formação artística, gente, pode ser, não precisa ser pesquisa acadêmica, tá? Pode ser um curso que vocês querem fazer com alguém que é especialista na área de vocês, tá? Pode ser formação para povos e comunidades tradicionais, então realização de pesquisa, estudo, aprimoramento de agentes culturais de povos e comunidades tradicionais, com instituições públicas, privadas, coletivos, ou território de interesse do tema, voltado para a manutenção e valorização da memória e continuidade das práticas culturais de povos e comunidades tradicionais de Peruíbe. Outra opção, formação em política e gestão cultural, pesquisa e estudo em instituições de gestão pública e privada para artes e culturas, parceria com sociedade civil e gestão para a economia da cultura, ensino formal, não formal e outras entidades nacionais ou internacionais. E tudo isso, né, falando na área de pesquisa e estudo, mas também pode ser intercâmbio, residência artística, residência técnica. Por exemplo, intercâmbio, troca de experiências e conhecimentos entre pessoas e grupos no âmbito municipal, regional, estadual, nacional ou internacional a partir da identificação de interesses comuns. Então, vou pegar aqui um exemplo de novo, aqui, deixa eu citar mais alguém, né? A Graça, acho que está por aí, né? A Graça tem um coletivo delas lá também de economia solidária. Se elas quiserem fazer um intercâmbio, né, o coletivo delas quiser fazer um intercâmbio entre coletivos de economia solidária, que elas vão para uma cidade, sei lá, fazer um aprimoramento na área e vão trazer um coletivo para fazer um aprimoramento aqui no município de Peruíbe, também é possível, isso é um intercâmbio, né, troca de aprendizagem. Quiser também, por exemplo, fazer uma residência artística, né, que é um processo de criação e experimentação, influenciada pela troca com outros artistas e comunidade, em alguns casos com curador, crítico de arte, professor, galerista. Então, pode ser de artes visuais, de artes cênicas, de literatura, de qualquer área das artes, tá, gente? Uma profissionalização, né, um aprimoramento na residência em área artística. E também pode fazer uma residência técnica em gestão cultural, né, propostas de apoio e incentivo ao aprimoramento teórico e prático relacionado a diferentes áreas de atuação por profissionais do campo de cultura, informação e formação, né? Estudar com pessoas já consolidadas, pessoas que têm um conhecimento, então pode ser uma proposta também de aprimoramento técnico na área da gestão. E aí, as propostas, elas vão ser executadas num prazo máximo de até 12 meses, a contar do recebimento dos recursos. Então, quem for contemplado vai receber o recurso provavelmente no começo do ano, e aí vai ter um ano para realizar esse processo, tá bom? Ficam garantidas cotas obrigatórias, aí eu vou falar um pouquinho dessas cotas, tá? Mas depois, antes de falar das cotas, eu vou falar quem pode participar. Quem que pode participar desse edital? Todos os proponentes que residem na cidade de Peruíbe comprovadamente há pelo menos um ano, tá? Então, vai ter que comprovar na hora da habilitação que reside há pelo menos um ano aqui, então vai ser pedido comprovante de endereço de um ano atrás e comprovante atual de endereço, e também o comprovante de atuação no campo da cultura na cidade de Peruíbe há pelo menos um ano, tá? Então, são para pessoas que já têm uma atuação na cultura, né, que já estão realizando coisas na cultura há pelo menos um ano, tá? E como que comprova isso, Cassiane? Através através de portfólio, né? A gente vem falando muito de portfólio, que é a comprovação, né, que vocês têm de certificados, mídias sociais, jornais, revistas, declarações, tudo que comprova que você já atua no município há pelo menos um ano. Essa vai ser a exigência para participar desse edital de bolsas, tá? Tem outros editais que a exigência é um pouquinho diferente, esse é um ano, tá bom? Continuando aqui, aí tem outras regrinhas, né? Eu não vou ler o edital inteiro, tá, gente? Depois vocês dão uma olhadinha em outros detalhes, mas aqui, por exemplo, fala sobre a vedação de inscrição concomitante em todos os editais pela mesma pessoa, sendo proponente pessoa física e jurídica. O que que significa, gente? O ano passado, a gente teve uma situação, a gente tenta trabalhar na desconcentração de recursos. Esse ano a gente vai ter 45 propostas aprovadas.
Ou seja, 45 proponentes vão ter suas propostas aprovadas. A gente sabe que vai ter muito mais do que 45 projetos, né? Infelizmente, não é possível contemplar todo mundo, porque a política ela é uma política destinada, ela foi desenhada dessa forma, através de um concurso, né? Então, para que a gente possa desenvolver ações na nossa cidade. Então, a gente tem critérios de seleção, que a comissão de seleção vai avaliar a partir dos critérios, que depois eu vou mostrar para vocês, e vai elencar quais são os 12 melhor colocados aqui, né? Só que vai ter também as cotas, que eu vou explicar para vocês, e vamos supor que a Fabi, ela ganhe uma proposta aqui, nesse edital, mas ela também ganhe como proponente num outro edital, só que com a empresa dela, né, com a MEI dela, por exemplo. Ela vai ter que escolher um projeto, tá? Porque o ano passado a gente tinha colocado que não podia repetir CPF, o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ não podia ganhar 2 projetos. Só que aconteceu, às vezes, da pessoa escrever um projeto dela no CPF e um projeto dela no CNPJ dela. Aí, de qualquer forma, a gente tem um acúmulo de recursos, né? Porque chegaram 2 recursos para a mesma pessoa. Não que a pessoa não mereça, gente, às vezes merece, né? Tem projetos ótimos, mas a gente está privando pela melhor partilha dos recursos. Então, para a gente não ter concentração de recursos, a gente vai fazer dessa forma, tá bem? Todo mundo pode escrever um projeto por edital e pode ganhar mais de um. Só que se ganhar mais de um, vai ter que escolher, tá bom? E se sobrar recurso, vai poder repetir, tá? Isso tudo está escrito no edital. Eu estou explicando de forma simples, né? Mas está tudo escrito aqui no letramento jurídico, né? Que o edital obriga, que é: a pessoa pode escrever um por edital. Então, tem 5 editais. Eu posso escrever 5? Pode, no seu nome. Pode participar da ficha técnica de outros? Pode também. Não tem limite para participar de ficha técnica, tá? Só que se você ganhar em um e no outro você ganhar também, você vai ter que escolher, tá bom? Se sobrar dinheiro, todo mundo que foi classificado foi contemplado e sobrou dinheiro. Pode repetir? Pode. Tá? O ano passado a gente teve um caso na Paulo Gustavo, de uma pessoa que sobrou, a gente já tinha chamado todos os suplentes, todo mundo que estava classificado e ainda tinha recurso. Então, a gente chamou um segundo projeto do mesmo proponente, tá? O ano passado, no audiovisual. No edital de premiação, infelizmente, faltou muita gente que poderia ter recebido, mas a gente não tinha mais recurso, tá? Deixa eu ver, se um estudante de artes ainda não executou ação cultural aqui, é possível apresentar cursos como comprovação? É sim, Fabi. Na verdade, a gente vai aceitar, principalmente nesse de bolsa, cartas que declarem que a pessoa já tem uma atuação no município, porque pode ser que ela nunca fez um espetáculo, uma apresentação, um show, nunca escreveu um livro, mas ela está estudando, está se formando, está participando de atividades coletivas, faz parte de algum fórum de cultura, de algum conselho ligado à cultura. Então, tudo isso vai ser considerado como participação, atuação na cultura do município, tá? Então, ela pode ter cartas, declarações, certificados, tudo que ela comprovar vai ser considerado, especialmente nesse que é de bolsa, tá? Não, a gente não está falando só de atuação profissional, tá, gente? A gente está falando de atuação na cultura, tá bem? Então, continuando aqui. Quem não pode se inscrever, gente? Quem está envolvido diretamente na escrita do edital, né? Na escrita, na avaliação do edital, por exemplo, eu não vou poder me inscrever, porque, obviamente, eu estive trabalhando o tempo todo. Quem trabalha no departamento de cultura não pode se inscrever. Quem trabalha né? Todo mundo que é servidor não pode se inscrever como proponente. Mas quem trabalha na cultura, por exemplo, a Patrícia Vignoli, ela vai trabalhar na busca ativa, né, junto com a empresa de consultoria. Mas ela não pode se inscrever, porque ela tem acesso a informações, ela vai ter, né, um acesso a informações. Então, quem tem acesso a informações privilegiadas do edital, né, ou que tem um acompanhamento do Departamento de Cultura, para que a gente tenha um quadro assim, todo mundo concorre em pé de igualdade, tá? Todo mundo tem a mesma condição de concorrer, tá bom? Servidor público não pode ser proponente, mas pode fazer parte de ficha técnica, tá? Não tem impedimento para isso. Claro que quem está diretamente ligado no Departamento de Cultura, a indicação é que não faça parte nem de ficha técnica, por uma questão de isenção mesmo, né? Eu, por exemplo, não vou fazer parte. Não pode também cônjuges dos funcionários que estão propondo, não pode ser vereador, deputado, essas coisas, tá bom? Não tem, quem foi do comitê, quem participou do comitê, quem participa do conselho, não tem nenhum impedimento, pode ser proponente, porque essas pessoas ajudaram na construção da política, mas elas não estavam, né, não têm informações privilegiadas dos editais, todas as informações que essas pessoas têm, toda a sociedade teve no processo público, tá bom?
Agora, eu vou falar um pouquinho das cotas, tá, gente? Como eu falei, né, todo mundo precisa concorrer em pé de igualdade. Mas, se tratando de uma sociedade em que a gente tem, né, muitas desigualdades, a gente tem todos os editais de cultura recentes políticas afirmativas, que são as políticas para garantir equidade, né? Que, ou seja, pessoas que historicamente foram apartadas de seus direitos, elas têm maior acesso, maiores condições, né, maior pontuação, elas concorrem a cotas ou pontuação bônus no edital. Então, como funciona? Por lei, tá? A gente segue a lei da PNAB. 25% das propostas contempladas vão ser necessariamente para pessoas negras, pretas e pardas. 10% das propostas contempladas vão ser para pessoas indígenas. 5% das propostas contempladas vão ser para pessoas com deficiência. E, no mínimo, 20% das propostas contempladas vão ser para agentes residentes em áreas periféricas, urbanas e rurais, ou em áreas de povos e comunidades tradicionais. Cassiane, como eu vou saber se a minha área é considerada periférica ou não? A gente tem um anexo, aí eu vou até voltar lá para vocês verem. A gente tem um anexo, que é o anexo 10, que é só para dizer o que foi considerado área periférica no município, tá? Essa listagem a gente ouviu alguns setores, né? Assistência social, Conselho de Cultura, né? A gente passou lá também, perdão, o Conselho não, o Comitê da PNAB. Então, a gente foi ouvindo e criando essa listagem, né? A gente colaborou com uma grande ajuda da Shirley também, que está aí, que é servidora. A gente foi fazendo uns recortes, né? É claro, gente, que é muito difícil definir isso, porque vai ter bairros na cidade que é considerado periférico e tem pessoas que não são, digamos assim, né, que teriam uma condição financeira melhor, né? Vai ter outros bairros que às vezes são bairros mais nobres, mas pode ter também pessoas em situação de periferia, mas assim, a gente precisava fazer uma definição geográfica, então tá lá citado quais são os bairros que vai ter essa, vai ser considerado dentro dessa política afirmativa, tá bem? Continuando aqui na coisa das cotas, né? Então, a gente vai ter esses percentuais de cotas dentro da política. Então, como que fica isso em termos de números? Vai ser 12 propostas. 5 vai ser para ampla concorrência, tá? Para todo mundo vai concorrer igual. 3 são reservadas para pessoas negras, uma para pessoa indígena, uma para pessoa com deficiência e 2 para áreas periféricas ou PCTs. Todo mundo concorre na ampla concorrência, tá? É igual concurso público. Só ocupa a vaga aquele que não teve nota suficiente para ampla concorrência. Ele teve nota suficiente para ampla concorrência, independente dele ser negro, indígena, qualquer outro critério que seja, ele entra na ampla concorrência, tá bom? É assim que funciona em concursos públicos e pela legislação da PNAB também. Vou seguir, daqui a pouco a gente abre para algumas dúvidas, tá bom? Aí vai ter todo o regramento sobre a cota, porque vai vir as perguntas, por exemplo, mas se uma cota não for preenchida, se não tiver nenhuma pessoa com deficiência, vai para outra cota. Se não tiver ninguém, né, então, qualquer cota que não seja preenchida, vai para outra. Se sobrar, vai para ampla concorrência, tá? Assim funciona. E aí, gente, quando eu estou propondo um projeto meu, pessoal, vamos supor, o Antônio está propondo um projeto dele, aí vai considerar a declaração dele. Se o Antônio está propondo um projeto em coletivo, aí vai considerar o coletivo, tá? Porque isso é para evitar que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa negra no coletivo de 5 pessoas brancas, né, ela seja usada somente para representar essa cota. Então, na verdade, vai funcionar a regra da seguinte forma, né, para pessoas negras, um mínimo de 50% de pessoas negras em grupos ou coletivos com até 5 pessoas, ou no mínimo 4 pessoas negras em coletivos com mais de 5. Indígenas também tem regra, pessoas com deficiência também tem regra, e também a possibilidade de composição mista. Então, vamos supor que é um coletivo que só tem uma pessoa negra, mas também tem uma pessoa trans, tem uma pessoa indígena, tem uma pessoa com deficiência. Então, no conjunto dessa composição, ela pode ser considerada como cota também, e ela vai escolher qual cota ela vai concorrer, tá? Tudo isso está escrito dentro do edital. Agora, nós vamos para as pontuações bônus, que é uma outra política afirmativa, tá? Pontuação bônus, quem recebe? Eu citei anteriormente pessoa trans, mas eu falei errado, tá? A cota não é para pessoa trans, a cota é para indígenas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência e o recorte de PCTs e áreas periféricas, tá? Ficam estabelecidas pontuação bônus, aí sim é um ponto a mais que a pessoa recebe, que é proponentes mulheres cis ou pessoa trans,
e proponentes que tenham mais de 10 anos de atuação cultural no município de Peruíbe. Essas regrinhas foram criadas pelo nosso comitê, né? Então, pessoas que têm mais de 10 anos de atuação cultural no município de Peruíbe também vai receber uma pontuação bônus, tá bem? Que mais? Vamos seguir aqui. Aqui mesma coisa, gente, não pode ser só uma mulher, se for um coletivo, não pode ser só uma mulher, né? Nem só uma pessoa trans para valer, tem que ser um coletivo ou com a maioria dessas pessoas, ou com, né, na composição ser maioria, tá bem? Acessibilidade, né? Aqui é bem curtinho a explicação de acessibilidade, porque, na verdade, é um projeto de pesquisa, né? Não necessariamente você precisa fazer uma ação, mas é possível que o seu projeto, o compartilhamento do seu projeto, tenha ação de acessibilidade. No caso desse edital, ele não é obrigatório, ele é opcional, mas você pode colocar ação de acessibilidade se for coerente com o seu projeto. É indicado que se coloque, mas a gente sabe que, dependendo do projeto, isso não vai caber no caso de uma bolsa de pesquisa e aprimoramento, tá? Agora, as etapas do edital. As etapas do edital são iguais para todos os editais da PNAB, tá? Eu expliquei ontem, vou explicar hoje de novo. Primeiro, a gente tem a etapa de inscrições, que é quando vocês vão mandar o projeto de vocês, né? Esse momento que a gente está agora, a etapa de inscrição. Vocês vão mandar os projetos no Google Forms, lá, com todas as regrinhas. Depois que vocês mandarem, fechar no dia 4, dia 5 e 6, a gente vai avaliar toda a documentação que vocês mandaram. Se vocês esqueceram se vocês mandaram o cronograma sem preencher, a ficha técnica sem currículo, mandaram, por exemplo, algum documento de vocês cortado pela metade. O ano passado a gente teve muitos casos, viu, gente? Mandava o RG só o verso, não tem como, tem que mandar frente e verso, porque senão não tem como comprovar. O RG só é válido frente e verso. Mandava o comprovante de endereço ilegível, né? Nesse caso, esse ano não vai ter comprovante de endereço, mas vai ter muito pouca documentação que vocês vão mandar. Então, outra coisa também, mandava o portfólio sem a comprovação de atuação de um ano, né? Um portfólio que tinha lá um monte de divulgação, mas eu não sabia de que cidade era, não sabia quando que foi, então esses portfólios também não vão valer. Então, o que vai acontecer? A gente vai dar uma chance de saneamento de falha, que é uma etapa de corrigir esses documentos. Quando a gente devolver para vocês pedindo a correção, vocês vão ter 2 dias só para fazer essa correção. Então, vocês vão precisar ficar ligados, porque às vezes a gente erra, né? Mesmo quem está experiente, pode acontecer de errar, na hora de anexar um arquivo errado. Aí a gente vai avisar, olha, você não anexou o arquivo certo aqui. Você tem 2 dias para corrigir, tá bom? Aí, depois de feita essa correção, vai para a etapa de seleção. Aí a comissão de seleção vai pegar os projetos de vocês, avaliar os projetos de todo mundo, e de acordo com os critérios, vai selecionar as 12 pessoas, tá? Vai ser enviado sim, Fabi, a gente vai mandar um comunicado por e-mail, tá? Mas fica atento, gente, porque às vezes vai para spam, a gente vai comunicar no grupo de zap, a gente vai comunicar por e-mail, a gente coloca em diário oficial, né? Mas fiquem atentos, a responsabilidade de acompanhar a informação é de todo mundo, porque, né, senão às vezes alguém perde, assim, tá meio distraído, né? E eu já perdi, gente, muitas vezes, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Estado não avisa por e-mail. A Secretaria de Estado publica em diário oficial, né? E na página da cultura. Se a pessoa não está atenta, ela acaba perdendo. E-mail, a gente não tem muito hábito de olhar, às vezes coloca um e-mail que não costuma usar, né? Então, vamos se ajudar, todo mundo, para não perder, tá bom? Na habilitação, bom, onde que eu estava? Na etapa de seleção. Tá, então depois vai vir a pontuação, vai ser divulgada a etapa de seleção, certo? Então, vai sair lá o resultado da seleção. Aí a gente vai ter um período de recurso, né? Se alguém discordar do resultado, ela pode questionar sobre a nota dela, a gente responde o recurso e aí publica-se a lista final para habilitação. Que aí sim, gente, é o momento que vocês vão mandar a maior parte da documentação. Então, é outra etapa que tem que ficar bem atento para não mandar a documentação errada. Mas uma notícia boa. A gente conseguiu que quase todos os anexos, documentos, vocês mandem só na etapa de habilitação. Então, vocês só vão mandar agora, gente, formulário de inscrição, o cronograma de vocês e a cópia do documento, e no caso de quem for coletivo, o anexo 2 de coletivo, só. Comprovante de endereço, anexo de política afirmativa, de comprovação de pessoa negra, indígena, tudo mais, é só depois. Outros termos que forem exigidos, né, outros anexos, que agora não estou lembrando todos, vai ser exigido só para quem for contemplado. Então, isso também facilita e impede a gente de errar muito. Fabi, a assinatura pode ser digital, mas
Gente, tem uma coisa assim, né? Até interromper aqui para eu explicar essa coisa da assinatura, para a gente espalhar essa notícia. Por exemplo, no governo do estado, fala assim: não é aceito a assinatura colada. O que significa? Hoje em dia, o pessoal assina num papel em branco, tira uma foto da assinatura, recorta esse arquivo como um JPEG e cola no documento Word. Fica aquela assinatura recortada. Isso não tem legitimidade, porque todo mundo sabe que aquela assinatura foi recortada. Eu posso recortar a assinatura do Antônio de algum lugar, copiar ela e colar no documento. Como que eu vou saber se foi o Antônio mesmo que assinou, né? Então, isso dá muita fraude. Então, eu vou recomendar que sejam, se for assinatura digital, ela seja feita ou nesses DocuSign, essas ferramentas que tem de assinatura digital, ou o GovBR. O GovBR é o mais seguro, é certeza que é a assinatura de vocês, né? Não tem erro, é a que eu recomendo, tá? A gente vai aceitar também a assinatura feita nesses documentos. Se for um monte de gente que vai assinar, às vezes é melhor imprimir, todo mundo assina e depois escaneia o arquivo para não ter erro, tá bom? Porque às vezes fica aquela assinatura e às vezes, gente, o próprio jurídico não aceita, tá? Não adianta eu fazer uma vista grossa, né? Porque não posso, eu tenho que agir tudo certinho para ser igual para todo mundo. Então, depois acaba também não passando no jurídico, tá? E outra coisa importante que a Cíntia falou ontem na live, a gente fez uma live de abertura, que a Cíntia participou ontem, e ela destacou uma coisa muito importante, que é sobre vocês, às vezes, na hora de fazer o formulário, o portfólio, tem gente aqui que, sei lá, está no departamento sempre, trabalha com o departamento há muito tempo, e na hora de fazer o portfólio pode ser que não dê muita atenção, faça um portfólio ali simplesinho, só para mandar, né? Só que quem vai avaliar o portfólio de vocês, gente, não sou eu, não é a Cíntia, não é ninguém do departamento, né? Quem vai avaliar o portfólio é uma equipe contratada para isso, né? Até para ter uma isenção do processo. A pessoa não conhece vocês. A gente chamou esse ano pessoas, né? A gente indicou que chamassem, a comissão está sendo composta agora, pessoas que conheçam a dinâmica cultural da Baixada Santista, entendam a nossa dinâmica, conheçam a realidade, para não vir uma pessoa lá de uma cidade grande, sei lá, né, que não tem nada a ver com a nossa dinâmica cultural, e não conseguir compreender os nossos projetos, e acabar fazendo uma avaliação técnica que não é coerente culturalmente com o que a gente faz na cidade. Só que mesmo assim, essas pessoas não são amigos de todo mundo, elas não vão conhecer todo mundo, e é até melhor que não seja, né, para ter uma avaliação isenta. Então, ela não sabe, né, às vezes a pessoa não sabe quem é a Luciane, não sabe que a Luciane atua há 20 anos na cidade, né, então faça um portfólio que realmente tenha o histórico de vocês, e esses portfólios vão ser avaliados, então também não é só comprovar a atuação, é comprovar a qualidade dessa atuação, quanto você se envolveu, que tipo de coisa você faz na cidade, tá bom? Então, capriche nos portfólios, comecem a fazer já o portfólio, independente do projeto, né? A gente deu umas aulas aí de portfólio, faça um conjunto de pessoas para se ajudar a fazer, tá bom? E é isso, vou continuar aqui, tá bom? Podem colocar nas dúvidas aí. Tô achando ótimo que vai ajudando a explicar, viu, Fabi? Vou continuar. Bom, então como que são feitas as inscrições? São feitas do dia 16 do 10 a 4 do 11, por enquanto sem previsão de prorrogação, tá? Se o MINC não prorrogar, eu não vou prorrogar esse prazo, gente, porque senão a gente corre risco de perder o recurso, tá? Se até lá o MINC prorrogar, a gente pode ganhar um prazozinho, mas se não, não, tá? E você faz pelo site da PNAB, como eu já falei. Se precisar fazer um agendamento de tira dúvida, gente, é pelo zap do departamento ou pelo e-mail da PNAB pelo IB, tá bom? O atendimento vai ser feito presencialmente, mediante disponibilidade de horário que a gente vai agendar. Então, como eu falei, vai ter o zap de tira dúvida para aquelas dúvidas mais rápidas, mas se você precisa de uma reunião, tal, precisa agendar no zap do Departamento de Cultura, tá bom? Com antecedência. O que a pessoa vai precisar mandar? Olha, gente, como eu falei, tá simples. É o formulário de inscrição do anexo 1A, a cópia do documento pessoal e a declaração de representação de coletivo, se for uma proposta de coletivo. Atenção, um coletivo não é um coletivo que você forma agora para se inscrever. Um coletivo é um coletivo que você já tem. Até porque se você fizer uma proposta como coletivo, você vai ter que enviar o portfólio do coletivo, tá? Se você não tem um coletivo, manda no seu nome e coloca que você vai ter uma equipe para trabalhar com você, mas não, coletivo é quem já atua em coletivo há mais tempo, tá bom? Continuando. E o que mais que vai ser pedido? O cronograma e o portfólio, tá? Então, ó, portfólio, cronograma, cópia do RG, formulário de inscrição e, se você for coletivo,
o anexo 2, tá? É no máximo 5 documentos que 5 processos, né, que vocês vão enviar. Cada proponente pode enviar um edital, né, um projeto nesse edital, e o restante eu expliquei, né? Pode ganhar um só em todo o edital da PNAB, se sobrar recurso, pode ganhar mais um, tá bom? Daqui para frente, vai começar a explicar qual é o prazo para saneamento de falhas, como que isso vai acontecer, como que é a etapa de seleção. Eu quero parar nessa etapa de seleção, porque eu quero mostrar para vocês os critérios. Cassiane, o que vai ser avaliado no meu projeto? Ó, qualidade do projeto, é a coerência do objetivo, justificativa, perdão, a coerência do objeto do edital, dos objetivos, justificativa do projeto. A análise vai considerar se o conteúdo do projeto apresenta como um todo uma coerência observando o objeto e a justificativa. Acabei de ver que esse textinho ficou redundante, porque às vezes acontece mesmo, viu, gente? É muito edital, a gente revisa e às vezes fica algum errinho. Mas vai ser avaliado a coerência do seu projeto, né? O que você está propondo, se tem a ver com o que esse edital está pedindo, tá? A qualidade da sua proposta. Depois vai ser avaliado a relevância para o cenário cultural de Peruíbe. Né? Se é um projeto que diz respeito só a você, que só você vai se beneficiar, pode ser que você perca algum ponto aqui, né? Porque vai analisar se a proposta ela tem, para fins de avaliação e valoração, se a ação contribui para o enriquecimento e valorização da cultura de Peruíbe. Vou dar um exemplo simples. Eu vi que a Márcia Brunieri estava aí, tem mais artesãs aí na sala. Nossos artesãos maravilhosos têm uma feira de artesanato muito importante na nossa cidade, né? Que fica ali na Praça Flórida, e recomendo que todo mundo vá visitar, valorize eles, elas. E aí vamos supor que a Márcia, né, faz um projeto lá junto com mais alguém da feira e ela ganhe, né, uma dessas bolsas para trazer alguém lá do Espírito Santo. Estou inventando, tá, Márcia? Alguém lá do Espírito Santo para fazer uma formação aqui para elas aprenderem a fazer uma técnica diferente de artesanato, tá? Estou inventando aqui uma ideia. Ela vai ter que argumentar que não é só um aprendizado para ela, é um aprendizado para ela, para outras pessoas que convivem com ela. Isso vai melhorar a qualidade de produtos da feira que ela participa. Então, quer dizer, vai ter um impacto na cidade. Tá? Esse é um exemplo que eu dei aqui para vocês entenderem um pouco da dinâmica. A Dini, você perguntou sobre o CNPJ. Esse de Bolsa Cultural não pode CNPJ, é só CPF. Tá? Eu não sei exatamente o que você estava falando, o que eu estava falando. Ah, você estava perguntando se for CNPJ, o que tem que mandar. Esse edital de bolsas não tem CNPJ, é só CPF, tá bom? Nos outros editais, o que você tem que mandar a mais é o cartão CNPJ da sua empresa. Não vai precisar mandar nem certificado de MEI, nada disso, só na habilitação, tá bom? Que mais? Vou continuar aqui. Então, a relevância do projeto. Aspectos de integração comunitária. Considera-se para esse fim, para fins de avaliação e valoração, se o projeto apresenta aspectos de integração comunitária em relação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos, demais grupos em situação de vulnerabilidade econômica e social. Então, se o seu projeto, ele também vai impactar nessa questão de inclusão, tá? Inclusão social, histórica, cultural, tá? Trajetória artística e cultural também vai ser avaliado, né, se o projeto de vocês, considerando para fim de análise a trajetória do agente cultural, com base no currículo e nas comprovações enviadas junto com o projeto. Por isso que eu falei que, né, que quanto mais você capricha no seu portfólio, mais chances a comissão de seleção tem de saber o trabalho que você faz. No edital, na lei Paulo Gustavo, muita gente que se inscreveu no edital de trajetória mandou comprovações muito simples, e às vezes a pessoa tinha um histórico de 10, 15, 20 anos na cidade, mas não mandou um portfólio que isso ficasse comprovado. Então, a comissão de seleção não tem como saber, né? Então, é importante esse portfólio. E a promoção da diversidade. Considera-se para fins de avaliação e valoração se o projeto apresenta estratégias que promovam a diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de integração de pessoas com deficiência, entre outras, tá? Então, também a promoção da diversidade vai ser avaliada. Quer dizer que eu tenho que bater todos os critérios, gente? Eu tenho que ser bom em tudo isso? Claro que se você for bom em tudo isso, você tem mais chances de ganhar. Mas, às vezes, não é a característica do seu projeto. Você não precisa forçar para ser, né? Mas você precisa saber o que vai ser avaliado, tá bom? E aqui tem, né, os critérios de pontuação de cada
de cada pessoa. Nossa, acabei de ver que tem um errinho nessa tabela, a gente vai ter que postar uma errata. Porque aqui fala que ausente é 0, insuficiente é 2, razoável é 4 e bom é 6. Mas significa que ninguém tiraria 10 pontos, né? Em nenhum critério. Então, acho que foi feito algum copia e cola que tem um erro. Eu vou postar uma errata dessa tabelinha aqui, tá bom, gente? Porque ela foi copiada errada. Depois a gente vai corrigir. Porque geralmente é 0, 2, né? Ausente é 0, insuficiente é 2, razoável é 4, bom é 6, aí tem. Acho que faltou, na verdade, cortou. Ótimo é 8 e excelente é 10, tá bom? Então depois a gente posta a errata, porque deve ter cortado na hora de alguma edição. E aí as pontuações bônus, né? Quem tem grupos ou pessoas, né? Compostos com ou pessoa ou grupo que é pessoa trans ou mulher cis, ganha um ponto a mais. E proponentes que tenham mais de 10 anos de atuação na cidade também ganham um ponto a mais, tá bom? A pontos dos critérios. Posso seguir? Abrir um microfone, não sei se será alguém perguntando. Ah, não está aparecendo para vocês, né? Agora que eu vi, tem outra tela. Desculpa, gente, às vezes acontece isso. Aqui, ó. Não sei por que mudou de guia. Deixa eu ver se agora tá certo. Agora tá certo, ó. Deixa eu só voltar. Aqui, ó, eu tava mostrando essa tabelinha aqui. Ó, aqui tá escrito 0, 2, 4 e 6. Faltou 2 linhas dessa tabela. Como ela tá no fim da folha, deve ter dado um erro de configuração. Ela tá faltando a tabela que fala ótimo e excelente, que é 8 e 10, tá? Maravilha. Deixa eu ver aqui, Antônio. Como funcionará a análise dos quinais, categoria da MEI? Essas indicares estão pautadas a indivíduos físicas, não está elucidado aspectos de coletividade. Eu não entendi, Antônio, a sua pergunta, mas nesse edital de bolsa não tem KNAI, porque não tem pessoa jurídica, e o comitê não vai avaliar nada, tá? O comitê não avalia nada. Documentação, quem avalia é a prefeitura, e projeto, quem avalia é a comissão de seleção. Não sei se eu respondi a sua pergunta, e vai ser exigido, no caso dos editais que tem CNPJ, vai ser exigido o KNAI de cultura, tá escrito no edital, tá bom? Tem que ser KNAI ligado à cultura para concorrer, tá bom? Não sei se respondi a sua pergunta. Senão depois você me explica. Vou continuar aqui, tá bom? Aqui as pontuações bônus que eu falei, né? E aí, seguindo, vamos ver o que mais que é importante. Aí vai explicar alguns regramentos, que acontece com os pontos, né, gente? Tem sempre os regramentos em caso de empate, essas coisas todas, né? Então, todo esse regramento está aqui embaixo, eu não vou ler tudo para a gente ir para o formulário, tá? E a etapa de habilitação, que é quando vem depois, para quem for contemplado, vai ser solicitada certidão negativa federal, certidão negativa estadual, não tem como a gente tirar isso, tá? A municipal, temos uma ótima notícia, não vai ser solicitada certidão municipal, para vocês não terem que ir na prefeitura pagar a certidão, mas vai ser consultado a adimplência no município. Quem tiver inadimplente com o município não pode receber. Tá? Então, fiquem bem atentos, quem tiver alguma dívida com a prefeitura, ver se pode negociar, né? Vocês podem participar de ficha técnica não tem problema, mas o proponente, se tiver dívida com o município, vai acabar perdendo, então, ou vai ter que negociar essa dívida a tempo de conseguir deixar liberado lá a consulta na prefeitura, tá bom? Só quem tem dívida na dívida ativa, tá, pessoal? E a certidão negativa trabalhista também vai ser solicitada, comprovante de endereço de 1 ano atrás e outro de 2 meses atrás, até 2 meses atrás, né? Que é o comprovante antigo e o novo. Comprovante de conta bancária em nome do proponente, não vai precisar ser conta exclusiva, nesse caso, pode ser uma conta que vocês já têm. Declaração de opção de município vai ser solicitado também, tá? Que é o anexo 9. E proponente pessoa física pertencente à comunidade indígena, quilombola, tal, que precisar, que não tiver comprovante de endereço, vai poder utilizar o anexo 6. Deixa eu ver que eu acho que faltou uma coisinha aqui. Faltou citar o anexo 3 também, que vai ser exigido, tá? Deixa eu anotar aqui, que eu já vou ter que fazer 2 erratas nesse edital. O anexo 3, gente, deixa eu ver se é 3 mesmo o número dele.
é o anexo de política afirmativa, tá? Deixa eu olhar aqui se é 3 mesmo o número dele, porque cada edital muda. Declaração de ações afirmativas. Ele é uma declaração que as pessoas negras, indígenas, PCDs, trans, elas precisam assinar, justificando lá o porquê que elas se identificam, não é, ou se reconhecem dentro dessa cota, tá? É obrigatório, a nossa comprovação, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Ou eu posso seguir? Deixa eu só anotar que eu preciso corrigir essas duas erratas nesse edital que faltou. Pronto. Depois da etapa de habilitação, se a pessoa entregar algum documento errado, vai pedir para ela corrigir, e aí depois que ela corrigir, tudo lindo, vai assinar contrato, vai empenhar, tá? Assinatura de termo de bolsa cultural, não é um contrato, é um termo de bolsa cultural. Nesse caso, não tem uma prestação específica de contas, tá? Ela tem algumas responsabilidades, que aqui é chamada de encargo, né? Que são as coisas que ela tem que cumprir, né? Comprovando depois que ela realizou o projeto, tá? É um relatório de bolsista depois que ela entrega, que a pessoa vai entregar, comprovando tudo que ela realizou com aquele recurso que ela recebeu, tá? Não entendi, o portfólio vai na juntada agora ou no conteúdo da inscrição? Agora é a inscrição, Antônio. Então, o portfólio vai na juntada agora no conteúdo da inscrição. É isso mesmo, tá? O portfólio. Tá? Certidões é só na habilitação. Agora vai o portfólio, vai o preenchimento do formulário. Respondeu? Então, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês os anexos que vocês vão ter que preencher e depois o formulário de inscrição, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou voltar para a página da PNAB para vocês saberem depois buscar sozinho esses anexos, tá? Para todo mundo ficar bem autônomo, tirando de letra para se inscrever nos editais grandes aí do estado, do país e passar um monte de projeto bom, tá bom? Ó, quando vocês clicarem aqui no edital 2, logo abaixo do edital, tem esse link aqui, ó, anexos. Vocês vão clicar nele. Quando vocês clicarem nele, vai ter aqui, ó, o edital e todos os anexos. Vocês podem dar uma olhada em todos os anexos. Por exemplo, o anexo 10, ele vai mostrar quais são as áreas que estão sendo consideradas periféricas aqui para efeitos desse edital, tá bom? Tá aqui. Mas esse é só para consulta, é um anexo que vocês não têm que preencher nada. Tem outro anexo aqui, que é o anexo 9, por exemplo, que vocês só vão preencher, né, é uma declaração de que vocês não são contemplados em outro município, vocês escolheram contemplado no município de Iperuíbe. Vocês também só vão, ó, não estava mostrando, vocês só vão preencher isso aqui lá na habilitação, então não precisa se preocupar com esse agora, tá? Deixa eu só autorizar que chegou uma pessoa, pronto. Voltar para os anexos. O anexo 8 é o relatório do bolsista. Também, vocês só vão se preocupar com isso no final do projeto de vocês, tá? É só para vocês saberem que isso vai ser pedido. Não precisa mandar agora, não precisa se preocupar, tá? Isso é importante de explicar para as pessoas, porque às vezes as pessoas olham esse monte de anexo e elas ficam confusas ou ficam inseguras de mandar, tá? O termo de bolsa cultural também não precisa mandar agora, isso aqui é só para vocês saberem que é o tipo de contrato que vocês vão assinar lá na frente, caso vocês sejam contemplados. Depois tem o anexo 6, eu não vou mostrar todos, tá, gente? O anexo 6, ele é um modelo de endereço de referência, é para pessoas que não têm endereço, tá? A pessoa que mora, às vezes, em ocupação, ou em alguma área indígena não demarcada. No nosso município, na verdade, todo mundo que mora em terra indígena tem já o comprovante, né? Então, é casos de pessoas que não têm endereço mesmo, tá? O anexo 5, eu vou mostrar para vocês, também só na fase de habilitação. Mas ele é para a pessoa que, por exemplo, mora com a mãe, mora com o pai, mora com a irmã e não tem o comprovante de endereço no seu nome. Aí a pessoa manda o comprovante de endereço do familiar que mora e junto essa declaração assinada pela pessoa dizendo que ela mora lá também, tá bom? Mas não é agora, só na habilitação, tá? Estou só mostrando. O anexo 3 também vai ser, né? A pessoa vai ter que justificar aqui, né? E qual que é a cota que ela concorre, declarar, né? Qual cota que ela concorre. Opa, pronto.
Agora, vamos voltar aqui, o anexo 2. O anexo 2 é aquele que eu falei, vamos supor lá, dei o exemplo, né? Que alguém vai escrever um projeto, só um pouquinho, gente. Que alguém vai escrever um projeto em coletivo. Aí tem que mandar esse anexo aqui. E esse é agora, tá, gente? Na inscrição. Nome do integrante, endereço, CPF e assinatura da pessoa, tá bom? Opa. Ah, eu não estava mostrando. Aqui, ó, a tabelinha, tá? Às vezes eu mudo de tela e ele não muda comigo, então aqui é a tabelinha do anexo 2. E agora vamos ao anexo 1, que é o mais importante. O anexo 1, gente, ele não é para preencher, ele é um espelho do formulário, tá? Deixa eu ver se está mostrando. Olha, é um espelho do formulário. Isso aqui é obrigatório pelo Ministério da Cultura, foi lançado desde o ano passado esse modelo, que ele é um formulário para vocês saberem o que vai ser pedido no Google Forms, lá no formulário, o que vocês vão ter que preencher. Então, vocês já podem imprimir isso aí, de repente, ou salvar no computador de vocês e ir preenchendo lá, ou no computador, no celular, enfim, no caderno, como vocês, né, imprimir, preencher à mão, para depois, quando vocês entrarem no formulário, vocês já têm as respostas, tá bom? Então, eu vou entrar agora no. Antes de eu entrar no formulário, alguma pergunta até aí? Vocês entenderam esse lance dos anexos? Façam perguntas, tá, gente? Então, depois vocês vão ficar desesperados. Lá na última semana não vai dar tempo de. Maravilha, posso seguir? Então, vou seguir aqui, tá bom? Quem também não entendeu pode fazer pergunta depois, pode rever a live, né? Que às vezes vai passando muita informação rápida, a pessoa pode ficar com dúvida. Então, agora eu vou para a última parte, que é mostrar o formulário, tá bom? O que acontece? Quando vocês estão lá no anexo 1, vai ter um textinho no começo explicando assim. Esse anexo contém, primeiro, confira se vocês estão no anexo 1 do edital que vocês querem mesmo, tá? Edital 2. Esse anexo contém a informação dos campos que deverão ser preenchidos, além da indicação dos documentos e arquivos a serem enviados. As propostas deverão ser preenchidas no link tal. Aí vai ter o link aqui que vocês vão entrar e vão cair nesse formulário aqui. Tá? Todo mundo me acompanhando até aí? Deixa eu aumentar um pouquinho o formulário para vocês verem. Essa é a parte, digamos, concreta e efetiva que vocês vão mandar o projeto de vocês, tá? Vocês vão ler o edital, separar toda a documentação, todas as informações, e depois você vem aqui, tá? O formulário, vocês vão entrar, primeiro, conferir se está no edital certo de vocês, aquele que vocês querem, e vão começar. Então, eu vou fazer uma simulação, como se a gente fosse preencher aqui, tá bom? Eu vou pôr o meu e-mail e vou para a próxima, tá? Aí ele vai começar a pedir nome completo. Vou pôr aqui, tá? Só palavra, só uma letrinha para a gente conseguir ir para frente. Nome social, só se houver. Nome artístico, só se houver. CPF, vocês vão colocar o número de CPF de vocês aqui. RG, o número do RG. Data de nascimento, vamos pôr aqui a data de nascimento de vocês. O formato que está aqui. E-mail, coloca o e-mail que vocês entraram aqui, o mesmo e-mail. O e-mail vai preencher 2 vezes, tá, gente? Porque é confirmação. Coloquem o e-mail que vocês usem e coloquem um e-mail que tem espaço para receber, porque senão, se vocês colocam um e-mail que está estourando a cota, depois vocês não conseguem salvar o formulário de vocês, tá? Porque ele salva tudo que vocês mandam, ele salva no e-mail de vocês também, no Google. Aí, telefone com DDD, também coloca aqui. Endereço completo, coloca aqui também. CEP, coloca aqui. Cidade, coloca. Estado, coloca. Tá? Tô indo rapidinho, que são dados pessoais aqui, tá, gente? Aí, você vai selecionar o seu gênero, tá? Lembrando, mulher cis e homem cis são pessoas que se identificam com o seu gênero de nascimento, tá? Uma pessoa, ela ou é cis, ou é não binária, ou é transgênero, ou se ela quiser não informar, pode também, tá? Raça, cor e etnia, também tem que selecionar, tá? Você vai se identificar depois, né? Lembrando, gente, se você coloca pardo ou preto, você vai concorrer à cota. Então, isso é uma definição política também da sua leitura racial, tá? Então, tem que prestar atenção nisso aqui, né? Porque tem gente negra, às vezes, que não coloca, tem gente que não é negra, às vezes coloca, e depois vai ser pedido documentação. E se houver questionamento, você pode perder a sua vaga se você mandar uma declaração que é inverídica, tá? Então, muita atenção nessa questão aqui de declaração de raça e etnia. Você é uma pessoa com deficiência, sim ou não? Eu vou colocar que não, se você for, você coloca que sim, e o tipo da deficiência.
Cópia do documento pessoal com foto. Eu vou anexar qualquer arquivo aqui só para a gente ir para frente, tá? Você vai anexar aqui o seu RG ou o CPF, tá? Pus uma fotinha minha aqui, que não é o meu documento, porque eu peguei aqui o primeiro arquivo que apareceu. Vocês vão colocar o RG de vocês aqui. Pode colocar, se você precisar colocar mais de um arquivo separado, frente e verso, dá para pôr. Tá? Se tiver em um arquivo só, você vai colocar em um arquivo só. Você está representando um coletivo um coletivo sem CNPJ? Eu vou colocar que sim, só para vocês verem para onde vai, tá? Se você colocar que não, ó, ele vai direto para as informações do proponente, currículo e tal. Se você colocar que sim, deixa eu voltar. Se você colocar que sim, ele vai abrir perguntas sobre o seu coletivo, tá? Então, eu vou colocar que sim, ó. Próxima. Ele vai perguntar o nome do meu coletivo, qual é o ano de criação do meu coletivo. Então, gente, não adianta um coletivo que acabou de ser criado, tá? Tem que ter um ano de atuação. Quantas pessoas fazem parte do coletivo e a declaração do anexo 2, que eu mostrei para vocês, tá? Só, aqui eu vou ter que anexar, porque eu coloquei que sim. Deixa eu pegar um arquivo. Por um arquivo aleatório, só para a gente seguir. Ó, próximo, vou para a próxima, tá? Agora vai pedir meu mini currículo. Aqui eu vou me apresentar, né? Eu vou contar as principais coisas que eu faço, coisas de formação, minha experiência, né? Então, o meu mini currículo, tá? E depois aqui é a área de anexar o portfólio, tá? Então, vai ser aceito um arquivo, aqui é um arquivo único, tá, gente? Então, se você tem um monte de documento, você tem que juntar isso, né, em uma apresentação né? Olha, vai ser aceito, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Que tipo de arquivo vai ser aceito? Peraí que eu apertei o botão errado e travei aqui. Só um pouquinho, gente, que eu apertei o botão errado. Deixa eu voltar para o meu formulário. Pronto, voltei. Vamos lá. Eu estava falando do portfólio. Ó, o portfólio, que tipo de arquivo que é aceito? Aqui, ó. Pode ser PDF, pode ser do tipo documento, imagem, apresentação, tipo esses PowerPoints, e pode ser até um arquivo de vídeo, só que o tamanho máximo é 10 megas, tá? Então, o melhor jeito de fazer é em formato de PDF, de apresentação, que fique menorzinho mesmo, tá bom? Aí vocês vão poder adicionar o arquivo aqui, tá? Por quê, gente? Porque se a gente colocar aqui 100 megas, o e-mail da maioria das pessoas não aceita 100 megas. Aí, como o Google, ele salva aqui e salva no Drive da pessoa também, tem muita gente que não consegue enviar. Teve gente que perdeu a inscrição ano passado, porque deixou para enviar na última hora e o formulário não ia, porque não tinha espaço no e-mail da pessoa para salvar o arquivo que ela enviou, tá? Por isso que a gente coloca 10 megas, tá? Então, precisa comprimir esses arquivos, né? Usar os recursos tecnológicos, aí eu pedi ajuda para quem não está acostumado. Deixa eu adicionar um arquivo aqui só para poder seguir para frente. Vai concorrer às cotas? Aí eu vou colocar que não vão concorrer às cotas. Aí, se você for, você tem que declarar aqui, e esse campo é considerado autodeclaratório. Se você falou que sim, depois você tem que entregar a documentação comprovante, tá? Aqui está explicando, ó, conforme anexo 3. Vai concorrer à pontuação bônus? Eu vou colocar que sim, mulheres cis, tá? Pode ser mulheres cis, pessoas trans, e pode ser proponente mais de 10 anos, tá? Só, no caso, eu vou pôr só mulheres cis. Se for mais de 10 anos, tem que comprovar no portfólio, tá bom? E aqui, link de rede social que a pessoa quiser colocar, tá bom? É opcional, mas ajuda a avaliar o material, tá bom? Então, eu vou pôr aqui e vou para frente, né? Aqui não pus nada, vou para frente. Se você deixar alguma coisa sem preencher, ele não deixa você ir para o botão da frente, tá? Agora, eu vou falar propriamente sobre o meu projeto de pesquisa. Agora que eu vou começar a falar do projeto. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu projeto. Aqui eu vou contar
qual é a minha proposta de pesquisa, vou escrever aqui, por isso, gente, não escreva direto aqui, escreva num caderno, no computador, no celular, em algum lugar que depois você copie e escreva aqui, tá bom? Aí você revisa, pede para alguém revisar. Aqui você vai escolher uma das ações abaixo, tá? No mínimo uma, pode ser mais de uma, tá? Você vai dizer se é um projeto de educação patrimonial, se é de formação artística, se é uma formação de povos e comunidades tradicionais, se é uma formação em política e gestão cultural, se é uma formação de intercâmbio, se é uma residência artística ou uma residência técnica ou outro de aprimoramento técnico e artístico, tá? Você vai selecionar. Eu vou pôr aqui que a minha é uma residência de gestão cultural. O projeto resultará algum produto? Isso a pergunta é, vai ter um livro, vai ter uma publicação, vai ter um vídeo, vai ter algum tipo de material que vai resultar disso? Não é obrigatório, mas se sim, você coloca que sim, se não, você coloca que não, tá bom? Se sim, qual? Tá? Aqui você escreve, vai ser um livro, vai ser uma revista, vai ser um encarte, vai ser uma publicação, né? O que você vai? Se não, você só escreve não se aplica, tá? Eu coloquei como obrigatória essa pergunta para não acontecer de vocês esquecerem de preencher. Estratégia de democratização, ou seja, aquele produto que você gerou, ou o projeto que você gerou, como que ele vai estar disponível para o público, né? Como que as pessoas vão acessar, tá bom? Aí você vai colocar aqui. Pode ser que você faça uma roda de conversa depois, uma partilha, você faça uma aula aberta, você traga a pessoa para dar uma aula pública, enfim, né? Pode ser várias ideias. O projeto vai ser realizado em parceria com alguma instituição, espaço ou coletivo? Vamos supor, você vai para Santos fazer um estudo, ou você vai para o Recife fazer uma oficina? Então, você coloca que sim, e aqui você conta qual é o coletivo que você vai, qual é o espaço. Se não, você coloca que não se aplica, que não é com nenhuma instituição, tá bom? Aqui você pode colocar link sobre a instituição ou o espaço que você está visitando, ou você pode adicionar um material sobre eles, ou um ou outro, tá, gente? Ó, eu até coloquei o ou em caixa alta, porque é link ou material, link ou material. Se você for pôr link, você põe em cima, se for material, você põe embaixo, tá? Caso vá participar de um curso, de uma residência, conta melhor sobre qual é a proposta da residência. Ah, é um curso de cerâmica que vai ter em Goiânia, que acontece tal dia, vai durar uma semana, eu vou ficar lá e eu vou usar esse recurso para pagar meu curso, para pagar minha alimentação no local. Aí você escreve aqui que curso é esse, quanto tempo vai durar, qual que é a proposta do curso, tá bom? O que você quiser, mesmo que seja mais simples. E, por fim, o cronograma de execução, que eu não mostrei para vocês esse anexo, né? Vou voltar lá. Que é o planejamento das suas ações, tá? Que eu vou mostrar. Eu vou anexar um arquivo qualquer aqui, para vocês, para ir para frente, mas depois eu mostro o cronograma, que o anexo é um anexo importante, esse eu não mostrei. Documento complementar, gente, é opcional. Se você quiser mandar mais algum documento que você não mandou ainda, se você quiser colocar um link que você não mandou ainda, você coloca aqui, mas é opcional, não é obrigatório, tá? E aí você vai enviar, tá? Eu não vou enviar para não... Vou enviar, assim, para ver, depois eu limpo a caixa lá. Se tiver faltando alguma coisa, ele não vai me deixar enviar. Se tiver tudo preenchido, mesmo que esteja preenchido errado, ele vai me deixar enviar. Aí vocês vão receber uma cópia no e-mail de vocês e vão receber essa mensagenzinha dizendo que sua proposta foi enviada, tá bom? Muito bem. Dúvidas até aqui? Vocês estão quietinhos aí? Deixa eu ver se teve perguntas. Quem é bolsista em instituição federal impede de receber? Não, Fabi, não foi colocado nenhum tipo de impedimento. Até porque aqui é mais um aprimoramento artístico cultural, né? Não necessariamente uma pesquisa acadêmica, então não tem impedimento. Dica básica: acrescentar assexo e intersexo. É verdade, Antônio. Às vezes a gente coloca, mas a gente está meio padronizando os do MINC, aí tá vindo assim. Por isso que a gente dá a opção de não informar quando a pessoa não quer, não se reconhece nenhum daqueles, tá? Só para não ficar sem opção. A Fabi deu uma dica aqui, que é usar o I Love PDF para reduzir o portfólio para caber no formulário. É isso mesmo, gente. O I Love PDF tem outras ferramentas de internet que diminuem o tamanho, junta PDF, diminui o tamanho, para facilitar também, né? O Canvas também é uma ferramenta que dá para usar para fazer portfólio, tá bom? Por favor, dá exemplo de material que mostre mais de 10 anos da minha atuação. Poxa, Antônio, eu só te conheço há 4 anos, eu não vou conseguir dizer como comprovar mais de 10 anos da sua atuação. Mas o que serve?
certificados de cursos que você tenha feito na região de Peruíbe, aqui em Peruíbe há mais de 10 anos, ações culturais, participações que você tenha tido há mais de 10 anos, conselhos que você tenha participado há mais de 10 anos, né? Pode ser que você more há mais de 10 anos aqui, mas não tenha mais de 10 anos de atuação, aí não se aplica. É para quem atua há mais de 10 anos. Algum jornal que você tenha aparecido, uma entrevista que você tenha dado, esse tipo de comprovante, tá bom? Ajudou? Maravilha. Alguma pergunta, gente, até aí? Ou eu posso passar para o outro edital? Já fomos 1h10. O outro edital, eu não vou explicar tudo igualzinho, porque o outro edital, ele é bem diferente quer dizer, o objeto é bem diferente desse, mas as regras são muito parecidas, tá? Eu vou mostrar o cronograma para vocês, que eu esqueci de mostrar, peraí. Eu sei o que aconteceu. Essa pastinha, ela tá com erro, o cronograma não tá nessa pasta. Eu vou inserir, peraí. Eu vou mostrar de outro edital, mas que é igual o cronograma. Peraí, só um pouquinho. Tudo isso foi publicado em Diário Oficial também, tá, gente? Ó, o cronograma é nesse modelinho aqui, que vocês vão mandar, tá? Nossa sugestão. Se vocês mudarem o cronograma, não tem problema, mas é importante. A gente manda um modelinho que é para facilitar, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Ó, vocês vão colocar aqui o nome do projeto, o nome do proponente, vão colocar as ações principais que vocês vão fazer e vão fazer um X ou pintar o quadradinho no mês que aquela ação vai acontecer, tá bom? Então, tá aqui esse modelinho de cronograma, é bem simples, coloca a ação, faz um X ou coloca uma cor no quadradinho, uma bolinha, né, que identifique. E um cronograma, depois na oficina de elaboração de projeto, ele vai ensinar a fazer um cronograma, mas vocês vão tratar principalmente assim, por exemplo, se você vai fazer uma bolsa, você vai ter que agendar com a pessoa, você vai ter que agendar espaço, comprar passagem, preparar material, enfim, tudo que você vai fazer, as principais etapas do seu projeto, você vai listar e vai colocar os meses que isso vai acontecer. Que isso demonstra o seu planejamento para a execução do recurso, porque é um recurso público, tá? Tem uma dúvida do Sidney no chat? Ah, tá. A respeito da ficha técnica, um proponente pode fazer parte da ficha técnica de outro projeto? Certo, pode, Sidney. É como a gente falou ontem, tá? Uma pessoa que é proponente de um projeto não tem problema se ela for da ficha técnica de outro, tá bom? Como eu falei, como a comissão de seleção vai avaliar o conjunto dos projetos, se uma mesma pessoa, né, um mesmo coletivo, mandar um monte de projetos só mudando quem é o titular, pode ser que a comissão fale, poxa, mas é o mesmo coletivo, né? Então, pode ser que avalie isso e pondere isso na hora da distribuição dos recursos. Mas não tem impedimento, tá? De fazer parte de mais de uma ficha técnica, tá? Até porque a gente está numa cidade pequena. Eu vou mostrar, gente, o outro edital, então, agora, para a gente seguir, tá bem? Já que vocês não têm mais perguntas, se tiverem, podem fazer. Ó, voltando aqui, deixa eu fechar um monte de aba minha que tá aberto, para eu ir pro edital novo. Pronto. Aqui eu vou entrar agora no edital 3, tá? Esse edital 3, ele é bem diferente porque ele é para espaços coletivos de organizações artístico-culturais. Vou clicar nele aqui. Vou nos anexos direto, tá bom? Porque eu vou abrir o edital para mostrar qual é o objeto do edital. Vou mostrar direto as diferenças desse edital com o edital de bolsas, tá? Deixa eu mudar de guia. Pronto, agora vocês estão vendo o edital. Esse é o edital chamamento número 3 da PNAB Peruíbe, tá? Qual que é o objeto dele? Então, ele tem a mesma estrutura, vai fazer a indicação jurídica, ele tem mais anexos do que o outro, porque esse aqui tem, por exemplo, ficha técnica, tem planilha orçamentária, tá bom? Basicamente, esses dois que tem a mais do que o outro, tá? Mas ele também, um modelo de relatório e execução financeira é diferente da Bolsa, então ele é um projeto um pouquinho mais elaborado, tá?
Tem o anexo 13 aqui, que é a listagem das áreas periféricas, tem anexos que são iguais, por exemplo, declaração de representação de coletivo, declaração de ação afirmativa, é tudo igual, mas tem outras coisas que mudam, tá? Por isso que entrem na página de anexo D do edital de vocês. O anexo 1, ele tem o A e o B, porque aqui o A é para pessoa física e o B é para pessoa jurídica. Lá no de bolsa, ele só tem o anexo 1A, porque é só para pessoa física, tá bom? Aqui, no caso do Adime, por exemplo, que perguntou, aqui pode de pessoa jurídica, tá bom? Agora vamos falar sobre qual é o objeto desse edital, que esse é o mais importante, tá? O objeto desse edital é a seleção de espaços, coletivos e organizações artístico-culturais para receberem subsídio para manutenção e continuidade de suas atividades, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais de Peruíbe. São exemplos de espaços coletivos e organizações artístico-culturais, tá? Vou citar alguns exemplos para vocês entenderem. Pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira, escola de artes, estúdios, companhias, escolas de dança, circo, inclusive circo itinerante, cineclubes, centros culturais, casa de cultura e centro de tradição regional, museu comunitário, centro de memória e patrimônio, biblioteca comunitária, comunidades e povos indígenas e seus espaços, coletivos de organizações artístico-culturais, centros artísticos e culturais afro-brasileiros e cultura gospel, comunidade quilombola e seus espaços, coletivos de organizações artístico-culturais, povos e comunidades tradicionais nos seus espaços, coletivos de organizações artístico-culturais, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de espetáculo, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliê de pintura, de moda, de design, de artesanato, galeria de arte, de fotografia, feiras permanentes de arte e artesanato, viu, pessoal da Praça Flórida? A Feira da Praça Flórida é um coletivo cultural, né, uma organização de cultura. Espaços de apresentação musical, espaços de literatura, de poesia, de literatura de cordel, espaços e centro de cultura alimentar de base comunitária e agroecológica, de culturas originárias, tradicionais e populares, outras iniciativas validadas nos cadastros, ao que se refere ao artigo 9º da Lei 14.399, que fala dos cadastros municipais nessa lei, tá? Então, tudo isso, gente, é coletivo, né? Ou espaço ou coletivo ou organização cultural. A diferença é que não é um coletivo, mais uma vez, não é um coletivo que se forma hoje, é um coletivo que já existe e já tem uma atuação no município. No caso deste edital, a exigência de atuação é de 2 anos no mínimo, tá? Quem é mais recente que isso não pode concorrer nesse edital. É para quem tem pelo menos 2 anos de atuação no município, tá? Vou continuar para falar dos outros pontos. Esse vai ter 2 modalidades, tá? Modalidade 1, que é a iniciativa sem sede no espaço físico. Por exemplo, gente, a Praça de Artesanato da Praça Flórida, a Feira de Artesanato da Praça Flórida, é uma organização cultural continuada. Só que ela acontece no espaço público. Então, ela só pode concorrer na modalidade 1. A Biblioteca Comunitária do Guaraú, ela é um coletivo independente, mas ela acontece dentro de um espaço público. Então, ela só pode concorrer na modalidade 1. O Quilombo Baobá, o Teatro do Sofá, o Espaço Gracinda, vamos lá, né? Tem outros coletivos. O coletivo. Me ajuda aí, gente, mais coletivos na cidade. Então, agora me fugiu, podem escrever aí. Coletivos que já atuam na cidade há mais de 2 anos. Sem espaço físico, concorre aqui. Com espaço físico, concorre aqui, tá? Então, a Escola Andorinhas, lá a Escola de Balé, estúdio de gravação audiovisual, concorre aqui. Então, todo mundo que tem sede de espaço físico é nesse, e quem tem sede de espaço físico é nesse, tá bom? No caso das aldeias indígenas, quando elas têm um espaço de ação, é considerado o espaço físico das aldeias, tá? Seja lá a casa de rezo, o espaço que for, é considerado o espaço físico daquele coletivo, tá bom? Vão ser contemplados 6 projetos nesse edital, tá? Esses recursos, gente, eles vão poder ser utilizados. Aí aqui vai perguntar quem pode participar, tá? Vou explicar. Eles vão ser utilizados tanto para manutenção de atividades, né, que já existe, quanto para alguma melhoria, compra de um equipamento, às vezes uma pintura, né? No caso ali, por exemplo, de quem tem espaço físico, tá? Pode, de repente, comprar um equipamento, um computador, uma mesa, um projetor,
cadeiras para o espaço, pode contratar atividade artística, pode pagar pessoal, tá? Claro que não dá para fazer tudo isso, porque o recurso não é tão grande assim, mas pode ser utilizado para todos esses tipos de gasto, tá bom? Quem que pode participar? Podem se inscrever nesse edital agentes culturais que constituem espaços coletivos e organizações artístico-culturais localizados no município de Peruíbe e que tenham as seguintes características: seja organizado e mantido por pessoas, organizações da sociedade civil, microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituição cultural sem fim lucrativo. Todos esses, tá? Então, pode ser pessoa, pode ser organização, pode ser cooperativa, pode ser entidade, pode ser microempresa, tanto faz, tá? E a outra exigência é que tenha pelo menos 2 anos de funcionamento regular comprovado de atividades não exclusivamente comerciais e que tenha realizado atividades artísticas e culturais gratuitas e abertas ao público nesse período. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma livraria, né? Vamos falar dos casos que são mais, né, confusos. Eu tenho uma livraria, mas eu nunca fiz nenhuma atividade. Lá eu só vendo livro, eu só faço atividade comercial. Eu nunca fiz uma atividade gratuita, cultural, pública. Não vai poder participar. É quem faz atividades, né? Então, vamos supor, a pessoa faz encontros literários, faz debate, roda de conversa, né? Esse tipo de coisa pode ser considerada atividade cultural, né? Não que ela não possa ter atividade comercial, ela pode, né? Ela pode ter atividade comercial, mas não pode ser exclusivamente comercial. Uma escola de dança, uma escola de música também não pode ser uma atividade exclusivamente comercial. Ela tem que ter um interesse público também, realizar atividade de interesse público. Né? A mesma coisa, estúdios de audiovisual. Vamos supor que tem um estúdio de audiovisual na cidade, ou um estúdio de música. Né? O estúdio de música, talvez ele não tenha realizado uma roda de conversa, mas ele tenha feito gravações gratuitas, ele tenha apoiado artistas da cidade, ele tenha realizado ações ali de fomento ali na sua periferia, de ações públicas, né, para os seus pares, aí é considerado também um espaço que tem uma ação pública, tá, gente? Que é porque o recurso é para ser usado para pessoas que contribuam com a cultura pública da cidade, não somente com seu interesse privado, tá? Às vezes a ação pode ser que não foi realizada só ali, pode ser que foi realizada fora, tá? Então não tem problema, não precisa ser exatamente no espaço, pode ser na rua, na praça, onde for. Tá bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. E o artesanato, deixa eu ver. Vocês estão dando as ideias que eu perguntei. Vou ver aqui, vocês escreveram bastante coisa. A dúvida do Sidney respondi. A descrição da ficha técnica tem que estar agora na descrição? Desse aqui de espaço cultural, sim. Tá? O de bolsa não precisa, não. Mas o de espaço cultural precisa mandar na inscrição. É um anexo que é exigido na inscrição, tá? O de bolsa não tem ficha técnica. Dos componentes. Você está falando sobre a ficha técnica? Mesma coisa. Se todo mundo que for participar do projeto, as principais pessoas que forem participar do projeto, na ficha técnica, tem que mandar agora na inscrição. Os principais, não precisa ser todo mundo, pode ser que alguém vocês vão convidar depois, tá bom? Eu não sei o que é roça, tenda, ilê, unzo, manzo, caçoar, tá? Depois você pode explicar. Mostra de economia solidária, feira de economia solidária, se insere também, Graça. São coletivos de cultura, né, ligados a práticas de cultura e estão dentro também, tá? Casa simbiótica também, outro exemplo. Privado pode participar? Se for finalidade exclusivamente privada, não, Nath. Tem que ter também a ação pública, né? No espaço ou fora dele, tá bom? Terreiros podem participar desde que não seja atividade exclusivamente religiosa, tem que ter ação cultural, né? Que a gente sempre discute sobre isso. Atividade cultural que eu digo, gente, eu digo assim, não pode ser uma coisa fechada exclusivamente para os rituais, ela tem que ter suas festividades, seus eventos de tradicionalidade, tá bom? Artesanato, a feira de artesanato pode participar, Fabi. Outras feiras fixas que comprovem 2 anos de ação também podem, tá bom? Restauração, revitalização da salvaguarda, patrimônio arquitetônico, não tem nenhum para patrimônio, tá bom? Nesse nosso não tem nenhum recurso voltado para salvaguarda de patrimônio. Pode ir lá no edital 01,
que é o edital de ação cultural, propor um projeto de salvaguarda de patrimônio. Lá pode, tá bom? É no edital 01. Maravilha. Vou continuar, então, respondidas as perguntas. Vamos continuar. Quem pode participar? Nesse caso, gente, pessoa física, pode participar coletivo e grupo sem CNPJ, representado por pessoa física, pode participar pessoa jurídica com fim lucrativo, MEI, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, tanto faz, e pessoa jurídica sem fins lucrativos, associação, fundação, cooperativa e tudo mais, tá bom? Na hipótese de espaços coletivos de organizações que atuem como grupo coletivo sem constituição jurídica, vai ser indicada a pessoa física que representa, tá bom? E isso vai ter que ser mandado depois no anexo 2. Importante, tanto no edital 1 quanto no edital 3, 70% da ficha técnica principal tem que ser de Peruíbe, tá bom? A gente não está falando de um convidado que vocês vão trazer para dar um curso, a gente está falando da ficha técnica principal, tá? Tem que ser pessoas de Peruíbe, tá bom? Que mais? Quem não pode participar, daí vai citar aqui, por exemplo, empresas exclusivamente privadas, empresas que atuem com a administração pública local, tá? Quem tem convênio já com a administração pública local não pode participar. Teatros e casas exclusivamente empresariais, empresas pelo Sistema S, em Peruíbe a gente não tem, que tenha sócios ou administradores que participaram da elaboração do projeto, do edital, né? No meu caso, da Cinti, por exemplo. Sócio de prefeito, de vereador, não pode, tá? Essas coisas não podem. Tá tudo escrito aqui certinho. O subsídio vai ser entregue somente para o gestor responsável pelo espaço cultural, né? Eu não posso, Cassiane, fazer um projeto, ou né, eu não poderia mesmo, vamos supor, a Fabi não pode fazer um projeto para um outro coletivo que não é o dela, né? Ela tem que fazer ali, tem que ser o gestor, né? As pessoas que gerem aquele projeto têm que propor, tá bom? Aí, que mais? As cotas também, aqui no caso, 25% para pessoas negras, 10% para pessoa indígena e 5% para PCD. Tá aqui, tá, gente? Então, 3 é para ampla concorrência, 2 vão ser para coletivos majoritariamente de pessoas negras, e 1 majoritariamente de pessoa indígena ou com deficiência, tá? Como são só 6, aqui fica 1 para as 2 cotas, né? A que tiver melhor pontuação, tá? Mesma regra, não pode ser uma pessoa só, se for coletivo, tem que ser a maioria das pessoas. Deixa eu ver o que mais. Pontuação bônus aqui. Pontuação bônus, aqui modifica um pouquinho. Mulheres cis ou pessoas trans têm pontuação bônus. Proponente que tenha mais de 10 anos de atuação, no caso aqui do coletivo ou do espaço, quem tem mais de 10 anos de atuação na cidade ganha um ponto a mais. Projetos que prevejam em seu plano de trabalho a realização de medidas de acessibilidade, tá? Deixa eu anotar uma coisa aqui. Projetos que prevejam em seu plano de trabalho a realização de medidas de redução de impacto socioambiental, considerando os biomas e as comunidades que residem nos territórios impactados, tá? Então, isso aqui tudo foi criado pelo nosso comitê, foi um debate muito legal, e eles estão aqui escritos no edital. E projetos que prevejam a realização de, no mínimo, 50% das suas ações abertas para o público de área periférica ou para áreas de povos e comunidades tradicionais, tá bom? Para obter a pontuação bônus, bom, aí vai explicar que tem que mandar o anexo 3, né? Todo mundo que concorre à cota ou pontuação bônus de raça e gênero tem que mandar o anexo 3, mas só na habilitação. E aí, e que mais? Vamos ver o que mais que tem de diferente. Acessibilidade, aqui vai explicar um pouco mais sobre medidas de acessibilidade, o que tem que ser feito, porque nesse caso, né, ele vai contar como pontuação, diferente do Bolsa, que não é obrigatório. E as etapas do edital são as mesmas, tá, gente? Período de inscrição, saneamento de falha, período de seleção, habilitação, depois de documento, e a assinatura do contrato e termo de execução cultural. A diferença é que esse depois tem uma prestação de contas, que não é nota a nota, mas ela tem relatório físico e financeiro, tá bom? Só depois que vocês ganharem e executarem o projeto. O período de inscrição, o tira dúvidas, isso aqui é tudo igual, tá? Aqui é que tem que ser mandado de documento: formulário de inscrição, documento pessoal com foto, tá? Isso no caso de pessoa física.
Formulário de inscrição, documento pessoal com foto, declaração de representação de coletivo, quando for o caso, formulário, e no caso de pessoa jurídica, aqui, ó, Adine, a sua pergunta, formulário de inscrição, cópia do cartão do CNPJ e documento pessoal com foto do representante legal da MEI ou da empresa. Além disso, vai ter um campo para vocês colocarem mini currículo, cronograma, orçamento e portfólio, tá? Ficha técnica também. Ficha técnica e mini currículo, que é o anexo 4, o cronograma, que é o anexo 5, o orçamento, que é o anexo 6, e o portfólio, que eu já expliquei como é, né? Comprovando a atuação de vocês. Cada proponente pode inscrever um edital, e aí agora eu vou mostrar só os critérios, tá? Ah, contrapartida. Os espaços coletivos ou organizações são obrigados a garantir, como contrapartida, a realização de forma gratuita e intervalo regular de atividades destinadas aos alunos de escola pública ou de atividades em espaço público de sua comunidade, inclusive apresentação ao vivo com interação popular, podendo ser utilizado por meios digitais, em cooperação e com planejamento definido com o Departamento de Cultura de Peruíbe. Aqui, gente, saiu a palavra apresentação ao vivo, mas não necessariamente uma apresentação, pode ser uma atividade de cultura em geral, tá bom? É que às vezes saiu como apresentação porque veio na minuta do edital dessa forma. Então, é isso, assim, né? Quem recebe tem que propor a realização de ações que vão ser abertas ao público também, tá? Não pode usar esse dinheiro só para reformar o espaço, comprar coisa e não fazer nada aberto ao público. Tem que realizar atividades em intervalos regulares, tá bom? Regular pode ser, como o projeto ele é para 4 meses de manutenção, pode ser uma atividade por mês, pode ser uma a cada 2 meses, enfim, cada projeto vai definir como é essa atividade, tá bom? Depois vai falar sobre saneamento de falhas, avaliação, e aqui eu quero destacar para vocês só os títulos, tá? Dos critérios. O que vai ser avaliado? Relevância das ações propostas pelos espaços e coletivos, aspectos de integração comunitária nas ações desenvolvidas pelos espaços e coletivos, coerência da planilha orçamentária com a execução das metas e resultados, compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas, trajetória artística cultural dos espaços coletivos e organizações. Ó, aqui a tabelinha tá certinha, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Então, a pessoa pode receber todas essas notas, tá? De acordo com o resultado de cada um desses itens aqui, e a soma de todas as notas dos 3 pareceristas é que vai dar a colocação, tá bom? E aqui as pontuações bônus, né? Para cada caso, pessoa trans, mais de 10 anos de atuação, plano de acessibilidade, impacto socioambiental e ação em área periférica ou de cultura tradicional. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente, etapa de habilitação, os documentos também a mesma coisa que os outros. Ó, aqui ele está citando, ó, o anexo 3, né? No outro ele não está citando o envio do anexo 3 lá no de bolsa, que eu vou ter que corrigir. De pessoa jurídica, né, também, as certidões, a consulta, é igualzinho o outro que eu mostrei para vocês, tá bom? Comprovante de endereço, tudo isso. Lembrando que quando escreve como entidade ou empresa, o comprovante de endereço é da empresa, tá, gente? Só quando é MEI que aceita no nome da pessoa. Dúvidas desse edital? Vou fechar mostrando o formulário dele e os anexos, tá? Mas quero saber se tá dando para acompanhar até aí. Então, o primeiro, né, que a gente mostrou é de bolsa de pesquisa, aprimoramento, eles são projetos mais individuais. Esse é para manutenção de coletivos, tá bom? Posso escrever um em cada? Pode. Se for contemplado nos dois, você vai ter que escolher um, tá bom? Então, para fechar nosso encontro, eu vou mostrar a pasta de anexos, tá? Ó, essa é a pasta de anexos do edital 3. Então, tá aqui, né? Anexos do edital 3. Vai ter o edital, vai ter o anexo 13, que é das regiões periféricas, o anexo 12, que é a declaração de opção de município, só vai lá para frente. Eu vou comentar só os anexos que vão ser obrigatórios agora, tá, gente? Para a gente focar um pouquinho aqui no que é mais importante, tá? O anexo 2 é declaração de coletivo. Já mostrei para vocês no edital anterior, só para afirmar para quem não viu, ó, é aquele anexo de declaração de coletivo, tá? Obrigatório quando há uma proposta de coletivo. O anexo 3 é igual, já mostrei para vocês.
eu vou mostrar o anexo de ficha técnica, que esse vocês não viram ainda. Esse aqui, ó, Antônio, estava perguntando da ficha técnica, é esse aqui que manda, tá? Coloca o nome da pessoa, a função dela no projeto, o CPF que ela vai, o CPF dela, o endereço, lembrando que 70% tem que ser de Peruíbe, depois vai ser pedido o comprovante de endereço, tá, gente? Então não adianta inventar endereço, tem que pôr o de verdade. E a característica dessa pessoa, que depois vai ter que entrar no anexo 3 também. É uma pessoa negra, indígena, com deficiência, é mulher cis, é pessoa trans, tem que, ou indígena, tem que colocar aqui. Se é mais de uma coisa, coloca aqui, tá? Se é uma pessoa trans, negra, coloca aqui, tá? Coloca todas essas informações, que tudo isso faz parte da política afirmativa. Uma coisa muito importante, minha gente, ficha técnica tem que inserir mini currículo depois. Sem mini currículo, vocês vão ser inabilitados, tá? Muita gente foi inabilitada ano passado porque pôs a ficha técnica e depois não pôs o mini currículo. Aí pode ser que vocês falem assim, ah, Cassiane, mas a pessoa que eu chamei, ela não tem um currículo grande, não tem problema, gente. Mas se você chamou, você conta um pouquinho sobre ela, que seja algumas linhas, né? Por que você chamou essa pessoa? Você não chamou ela só porque ela é sua vizinha, porque ela é, né, sua parente, sua amiga, você chamou porque ela tem algo a contribuir no projeto. Então você escreve ali um pouquinho sobre a pessoa, não precisa ser um currículo super blaster, master acadêmico, nada disso. Mas tem que escrever ali, apresentar a pessoa para avaliar a equipe, tá bom? Vou mostrar, ó, o de cronograma eu já mostrei para vocês, é o mesmo, tá? É o mesmo modelinho, aqui. E eu vou mostrar o da planilha orçamentária, tá? O de bolsa não tem planilha orçamentária, esse aqui tem, tá? É um modelinho simplificado de planilha, né? Que vocês vão colocar aqui qual é a despesa que vocês tiveram, qual a quantidade de vezes que vai gastar essa despesa, qual é o valor da despesa e o valor total. E já tá, gente, até com fórmula do Excel. Se vocês não alterarem, vocês vão poder usar esse modelo de planilha de Excel. Se vocês falarem, Cassiane, eu não sei mexer no Excel, eu preferia fazer minha planilha no Word e usar minha calculadora. Posso? Pode. Aí vocês vão entrar aqui na página de anexos e vão pegar o anexo 6, ele tem duas versões, versão de Excel e versão de Word. Vocês vão na versão de Word, tem todas as explicações, você pode até apagar essas explicações e fazer a sua planilha no Word. Só que daí a conta você faz na calculadora e coloca o total tudo certinho aqui, tá bom? Esse é o modelo de planilha orçamentária que onde você vai colocar todos os seus gastos, de como você vai gastar esses 13.500 ou os 20 mil, tá? Isso é bem importante, porque depois vai ter a prestação de contas. Esses são os anexos que vocês vão mandar, não tem outros anexos, tá bom? Vou interromper o compartilhamento. Obrigada pelos esclarecimentos. No coletivo, todos os componentes terá que comprovar o tempo no coletivo, 2 anos? Não. Quem tem que ter 2 anos, Graça, é o coletivo. Não tem problema se tiver gente no coletivo que é mais nova, tá? O que é importante é que esse coletivo exista há 2 anos, tá bom? Aí isso tem que comprovar, tá bem? Se for uma proposta de coletivo, né? Se for um espaço cultural particular, aí não é uma proposta de coletivo, mas aí vocês colocam sua ficha técnica, não precisa colocar como proposta de coletivo. Não tem problema, tá? Se não for coletivo, é uma opção. É que as feiras, por exemplo, elas são, né? Elas não são, digamos, um coletivo institucionalizado, mas formam coletivos, né? E esses coletivos podem mandar junto a proposta. Escolher alguém do coletivo para mandar, e aí, recebendo o recurso, vocês vão planejar juntos o que vocês vão fazer com esse recurso, né? Vamos supor, a Feira de Artesanato da Praça Flórida tem uma demanda, por exemplo, de melhoria de iluminação, tem uma demanda de atividades artísticas. Então, vocês podem, por exemplo, lá na Praça Flórida, fazer um projeto que vocês vão gastar esse dinheiro com atividade artística, vão gastar comprando, sei lá, algum material coletivo para todo mundo, né? Coisas que são de interesse do coletivo, tá bom? Se ainda não definir qual o profissional da ficha técnica, não tem problema, Fabi, só as funções principais, tá? As funções principais precisa colocar, assim, quem vai coordenar, quem vai produzir, né? Esse tipo de função precisa colocar, as demais não precisa não tem problema, pode chamar depois, pode prever a função, coloca no orçamento que você vai gastar lá R$ 500 com fotógrafo, coloca no orçamento, tá? Não deixa de colocar, mas aí não tem problema se não tiver a pessoa ainda, tá? Principalmente para essas funções mais técnicas. E por último, gente, para fechar mesmo a nossa tarde, já vai dar 2 horas de live daqui a pouco, eu vou mostrar o formulário desse para vocês, que é parecido,
O famoso é igual, mas é diferente, tá bom? Tem bastante coisa parecida, mas tem coisa que é diferente. Eu vou voltar nos anexos. Mais uma vez, ó, você vai olhar lá o seu anexo 1, que o anexo 1 a gente não preenche, ele é um espelho do formulário, né, que você vai preencher. Então, eu vou entrar aqui no 1A ou 1B, tá? 1A é pessoa física, 1B é pessoa jurídica. Vou abrir aqui o de pessoa jurídica, tá? E vou clicar aqui no meu link. O link é o mesmo, tá? Para pessoa física ou jurídica. Vamos lá para o preenchimento, tá? Então, eu conferi, tá certinho, estou no formulário do edital 3, vou colocar meu e-mail aqui, e aqui eu começo já escolhendo se é pessoa física ou jurídica, tá? Vou colocar aqui que é pessoa física, que ele vai me pedir menos documento. Vou para a próxima. Aí, mesma coisa, eu vou pôr só umas palavrinhas aqui. Esses aqui eu não vou nem explicar, porque é tudo igualzinho o que a gente acabou de preencher juntos, tá? E-mail, telefone, endereço. Vocês vão preencher tudo direitinho no capricho, tá, pessoal? Estado, cidade, qual área vocês residem, né? No meu caso, é zona urbana periférica. Não pertenço a nenhuma comunidade tradicional. Gênero, mulher cis. Raça branca, pessoa com deficiência não. Passo essa pergunta, pronto, preenchi todos os meus dados pessoais. Cópia do documento pessoal com foto. Aí você vai colocar o seu RG, eu, no caso, vou colocar só uma fotinha minha aqui, um documento qualquer, que fica mais fácil de eu testar. Você é representante de coletivo? Agora eu vou colocar que não, tá bom? Na anterior eu coloquei que sim para vocês verem, essa eu vou colocar que não. Aí aqui vai pedir meu mini currículo, vou preencher lá uma apresentaçãozinha minha curta, tá, gente? Contando em poucas linhas aí sobre vocês. Depois vai fazer o portfólio. Aí o portfólio de vocês, igual eu falei, né? Pode ser vários materiais, mas tem que ter um arquivo só, com até 10 megas. Vou colocar um arquivo qualquer aqui, só para poder passar para frente. Aí a informação, né, informações das redes sociais do meu coletivo, coloco se eu vou concorrer à cota, se não eu coloco que não. Aqui eu coloco minhas pontuações bônus, tá? Eu vou colocar aqui sim, mulher cis. Vou colocar aqui meu projeto vai ter uma proposta de redução de impacto ambiental. Que vai ser aberto ao público de Peruíbe, ao público da área periférica. Deixa eu ver se tem um errinho nesse edital aqui. Eu falei que quando vocês forem preencher, se achar algum erro, vocês me avisem, tá? Porque são muitos editais, às vezes a gente pode falhar em alguma informação. Vou ver se está faltando aqui a pontuação bônus de acessibilidade, porque eu acho que eu acabei de ler que tem uma pontuação bônus para projetos que propõem acessibilidade e não está aqui na listinha, tá? Mas eu vou incluir. Aí é qual modalidade? Eu vou pôr aqui a modalidade 20, tá bom? A modalidade 2, que é de 20 mil de espaço físico. Vou para a próxima. Nome do projeto, vou colocar quais são as áreas de atuação, tá? Chutei duas aqui só para você vai escolher duas, três, né? A área de atuação do seu espaço. Vou fazer a descrição do meu espaço, vou contar um pouco sobre ele, espaço, ou coletivo, ou organização de cultura, pode ser, por exemplo, uma organização de cultura. A Academia Peruíbe de Letras é uma organização de cultura que está no espaço físico de uma outra pessoa, tá? Quais são os objetivos que eu quero com esse meu projeto, por que eu quero ser contemplada, quais ações que eu pretendo fazer, qual é o perfil do público-alvo que eu pretendo atender, onde o meu projeto vai ser realizado, e aqui, né, gente, dependendo da área que você vai colocar, você vai ter a pontuação bônus de área periférica ou não, tá bom? Se você vai realizar no centro, porque a característica do seu projeto é no centro, não tem problema, tá bom? Você coloca aqui que vai ser no centro. Se você vai trabalhar com algum público específico, nesse perfil sociocultural, né, você escolhe aqui, vou trabalhar com mulheres, eu coloco aqui, tá? Você seleciona. Qual medida de acessibilidade que você vai usar? Vamos supor, eu não vou ter nenhuma acessibilidade arquitetônica, mas eu vou ter legenda e vou ter capacitação de equipe. Eu seleciono aqui as minhas opções, tá bom? Aí você explica como vai ser suas medidas de acessibilidade,
quais ações que você vai fazer, lembrando que tudo que você coloca aqui tem que estar no orçamento. Você coloca se o seu projeto vai ter redução de impacto socioambiental ou não, tá? Se você colocar que sim, você explica quais. Isso aqui está valendo pontuação bônus, tá? Quais as estratégias de divulgação que você vai usar? Você vai fazer carro de som, faixa, cartaz, rede social, boca a boca, roda de conversa, né? Que jeito que você vai divulgar as ações do seu projeto. Aí aqui você vai adicionar a ficha técnica. Deixa eu só ver se a gente está na última. Eu não vou adicionar, gente, porque eu não vou enviar esse, tá? Você vai adicionar aqui a sua ficha técnica, vai adicionar aqui o seu cronograma, né? Vai anexar, fazer o upload dele. Vai responder essa perguntinha aqui, que é uma perguntinha sobre se o seu projeto tem apoio financeiro ou não, municipal, estadual, privado. Não tem problema se tiver, é só uma identificação, um mapeamento mesmo. Coloca se o seu projeto vai ter alguma venda de produto ou de ingresso. Se sim, você explica como que vai ser usado esse recurso. Eu vou vender ingresso para comprar, vou vender ingresso de um show para comprar camiseta para uma atividade que eu ofereço para as crianças do meu bairro. Você explica que você vai cobrar ingresso e conta o que você vai fazer com o recurso. Aí você anexa a planilha orçamentária e aqui documentos e links complementares, se você quiser. Esse não é obrigatório, só se você quiser, tá bom? Esse eu não vou enviar, porque eu não coloquei tudo, e é esse o formulário, tá bom? Vou interromper aqui. Gente, eu não estava compartilhando a guia do formulário esse tempo todo. Vocês não estavam vendo que eu não estava compartilhando a guia do formulário, eu estava mostrando para vocês o formulário à toa, peraí. Não estava à toa, deu para a gente entender. Vocês estavam lendo meus pensamentos, vocês estavam entendendo pela minha fala, né? Tem ali no bate-papo 2 perguntas importantes, Cassiane. Obrigada, meu amor. Mas só para vocês saberem, o que eu estava explicando era esse formulário aqui. É bem parecido com o outro, na verdade, e eu fui narrando as perguntas, tá? Ele é bem parecido com o outro, na verdade, tá bem? Não tem problema, vou interromper o compartilhamento e vou ver as dúvidas. Obrigada, Shirley. Vamos lá. Oi, Cassiane, é o Peter. Oi, Peter, tudo bem? Um projeto com 3 artistas, tipo 3 grupos, é classificado como coletivo? Peter, é que o recurso para 3 coletivos é pouco, mas tem que ver se esses coletivos atuam. É porque, assim, na verdade, foi feito para um coletivo, tá? Ou um grupo. Um grupo é considerado um coletivo, tá? Um grupo de música pode ser considerado um coletivo. Tem que comprovar que esse grupo está dentro dos critérios do edital. Se forem 3 conjunto, vai ter que dividir o recurso. Não tem nenhum impedimento, mas tem que comprovar que eles atuam há 3 anos, há pelo menos 2 anos esses coletivos, tá bom? Nos últimos 2 anos na cidade. Carteira de motorista já resolve? Resolve o quê? O comprovante a foto? A Jimmy? Resolve sim, carteira de motorista eu aceito como documento pessoal, tá bom? O que mais, gente? Deu para entender a diferença desses 2 editais? Conseguiram visualizar aí o projeto de vocês? Deu vontade de escrever? Vocês estão tudo quietinho hoje. Obrigada, Shirley. Então é isso, gente. Acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, essa live vai ficar gravada. Como eu falei, depois eu vou subir ela para o YouTube do departamento, para vocês assistirem mais vezes. Anotem, leiam o edital, anota aquilo que vocês não entenderem, para a gente fazer live de tirar dúvida, para a gente fazer atendimento de tirar dúvida no departamento, tá bom? Semana que vem eu devo abrir um horário de live de tirar dúvida, que eu vou abrir só para dúvidas. Vai ter o Zap de tirar dúvida, vai ter a busca ativa feita com a Patrícia. Na semana que vem vai ter oficinas maravilhosas com o Ivan, vocês vão ter todo o suporte, então não deixem de escrever, divulgar para outras pessoas, tá bom? Para a gente ter uns projetos bem legais para movimentar a cultura da nossa cidade, tá bem? Então acho que é isso. Boa tarde para todo mundo, tenham um bom descanso e já vão fuçando lá na página para vocês lerem os editais, tá bem? Tchau, gente!